Aqui é a área de trabalho do Photoshop. Se tu acabou de instalar ele, não vai ter nada aqui, porque aqui é os arquivos recentes, né? A gente pode ver aqui, clicando aqui em detalhes e aqui em miniaturas. O meu tem um monte, porque obviamente eu abri antes da aula, são os arquivos que a gente vai usar na aula. Tá? Aqui são os menus do Photoshop, a gente vai falar um pouco lá dentro. Aqui algumas frescurinhas que toda atualização muda, tá? Não precisa se estressar. Quando a gente quer criar um arquivo novo, a gente clica aqui e cria, tá? Com o tamanho que a gente quer. Aqui tem pixels, né? Então o pixels sempre vai ser pra gente trabalhar com o digital. Então a gente vai fazer alguma coisa para televisão, para celular, para desktop, nós usamos pixels, é a medida oficial aí para telas, tá? E quando a gente vai fazer impressão, a gente usa centímetros ou milímetros, certo? A gente vai falar um pouco sobre isso lá dentro. Aqui tem alguns tamanhos salvos já, então para dispositivos móveis, né? Enfim, tamanho de Instagram, mas isso é tudo coisa que vocês decoram. E aqui a gente consegue procurar também alguns modelos, enfim. Eu não uso aqui porque quando eu comecei a mexer no Photoshop não tinha nada disso, então eu me viro com os tamanhos aqui, tá? Geralmente tá tudo na cabeça e sempre quando vocês forem começar a criar uma arte, vocês já vão saber o tamanho que vai ter que ser feito, então, enfim, não estressa muito com isso, tá? A gente vai usar mais aqui. E o DPI que a gente vai falar lá dentro, cores RGB e CMYK também vão falar um pouco lá dentro. E aqui para abrir um arquivo novo, né? Então tu vai clicar aqui, vai abrir a pasta do teu computador para te procurar arquivos aí e poder abrir, tá? Mas geralmente tu vai mexer em arquivos recentes, então provavelmente vai estar aqui, ou tu vai lá na pasta do arquivo e abrir direto lá, né? Enfim, isso aqui acaba não se tornando muito relevante. Vamos abrir uma arte aqui pra gente ver como que funciona uma arte pronta no Photoshop. Essa aqui, obviamente, é uma arte complexa de ser feito, né? É avançado isso daqui, então vocês podem se assustar no começo, mas relaxa que a gente vai chegar lá com calma, tá? Então essa aqui é a minha área de trabalho. Pra gente navegar no Photoshop aqui, a gente vai ter que sempre usar a ferramenta Zoom. A tecla de atalho para pegar ela é o Z, então eu vou apertar o Z aqui, no caso, e clicar com o direito, ajustar a tela, tá? Então, eu quero ver algum detalhe. Eu vou clicando e vou chegando no detalhe que eu quero. E quando eu quiser voltar, eu clico com o direito, ajustar a tela. E quando eu estou aqui na arte, por exemplo, quero navegar, eu vou usar a ferramenta mão. Então com o zoom eu vou aproximar e segurando a barra de espaço, eu vou ativar essa ferramenta que eu consigo navegar. Então eu clico com o esquerdo e navego. Dou o zoom com a ferramenta zoom aqui, apertando o Z. E se eu quiser voltar, eu posso segurar o Alt também. Seguro o Alt, ele vai dar o zoom Alt, certo? Ou clico com o direito ajustar a tela. Então a navegação é sempre assim. Dou zoom, aperto a barra de espaço, mexo aqui com a barra de espaço selecionada, né? Eu estou segurando a barra de espaço, vou navegar, vou um pouco para frente, um pouco para trás e volto para a imagem no todo. Assim que se navega no Photoshop. Estou sendo bem leigo aqui porque tem gente que não entende nem como funciona isso, então a gente precisa nivelar todo mundo ali, certo? Vou falar um pouco sobre a área de trabalho agora. Aqui é a área de camadas, então toda a arte no Photoshop ela é feita de camadas, tá? No meu caso ela tem bastante camadas. Quanto mais complexo, mais camadas. Quanto menos organizado, mais camadas também. E aí aqui a gente tem os menus, então são como se fossem configurações do Photoshop. E aqui são ferramentas clicáveis, a caixa de ferramenta. Então tudo ferramenta que eu preciso clicar e clicar para fazer ela funcionar. Se vocês instalaram o Photoshop agora ou já usam há algum tempo, a área de trabalho vai estar diferente. Então nós vamos zerar aqui para todo mundo começar com a mesma área de trabalho. Se tu tá acostumado com a tua, continua com a tua. Se tu não tá acostumado com nenhuma, eu recomendo usar a área de trabalho do jeito que eu uso, que vai ser melhor para as aulas aqui. E depois com o tempo tu vai se ajustando, tá? Então pra gente começar junto, vamos em janela, área de trabalho, tá? O meu tá em essenciais, mas tem algumas pré-configurações aqui que ele dá, por exemplo, para gráfico e web. Ele vai dar uma configuração de tela melhor para gráfico e web. Para pintura, por exemplo, vai dar uma para pintura, tá? Então, depende do que tu vai fazer, tu muda a tua área de trabalho. Quando eu vou trabalhar com estamparia, por exemplo, eu uso mais ou menos isso aqui, os meus pincéis aqui, essas amostras, tá? Mas geralmente eu uso ela como eu vou te mostrar aqui, tá? Então vem em área de trabalho, bota em essenciais, e aí ele vai vir como eu ajustei o meu essenciais, de vocês vai estar diferente. Então vem em janela, área de trabalho, redefinir essenciais. E aí ele vai zerar. Vai vir como vem o padrão de fábrica do Photoshop. E aqui começa a brincadeira. Então eu vou tirar o que eu não uso aqui e recomendo vocês fazer igual pra gente pelo menos se achar aqui junto. Se tu já usa o Photoshop e já tem a tua área de trabalho do teu jeito, deixa do teu jeito. Então cor a gente não vai usar, eu clico, arrasto pra cá e solto e fecho. Amostras não vou usar, arrasto e fecho. Degradês não vou usar. Padrões não vou usar, fecho. Propriedades não vou usar, fecho. Biblioteca não vou usar, fecho. Camadas vou usar, canais vou usar, demarcadores não vou usar. Então puxo para cá e fecho, certo? Ajustes a gente vai usar, mas vamos deixar minimizado por enquanto. Então eu clico 2 vezes.
Aqui também tem algumas janelas que ficam mais escondidas, então vamos tirar elas por enquanto. O histórico por enquanto vamos fechar, e isso aqui vamos fechar também. Ficou nada lá, então ficou assim, camadas, canais e ajustes lá em cima, certo? Vamos colocar o que a gente vai usar aqui. Eu gosto do histórico que a gente acabou de tirar, né? Então vamos puxar aqui e abrir o histórico aqui. O que é o histórico? É como se fosse o histórico do Google Chrome. Tudo que tu faz ele vai registrando aqui. Aí tem um limite, dá para ajustar esse limite, né? Mas usa o padrão que vem de quantidades do Photoshop. Não aumenta muito, porque senão vai carregar o teu computador. Então o histórico tá aqui. Eu gosto de puxar o histórico e jogar ele aqui do lado de canais, tá? Então camada, canais, histórico. Outra que eu gosto de usar é de texto. Então vem em janela, caractere. E aí ele vai abrir caractere e parágrafo. E aí eu minimizo aqui. E eu gosto de usar ela aqui. Então a minha tela é bem minimalista e para vocês começar, para quem está começando agora do zero, eu acho que vai ser bom usar dessa forma. Vamos falar um pouco agora sobre configurações de arquivo. Todo arquivo tem o seu tamanho, como tu viu ali, ele tem o seu formato de cores, enfim. A gente consegue ver algumas informações do arquivo aqui, como o nome do arquivo, o formato TIFF. O que é formato TIFF? Geralmente o pessoal usa o formato .psd, que é o formato Photoshop. Só que existe o formato TIFF, que eu uso já há mais de 10 anos, que é um formato que compacta o teu arquivo, então quando tu vai salvar ele em TIFF, tu consegue compactar lá, compacta como modo LZW, e um arquivo em PSD que ficaria com 100 MB, fica aí com 70 MB, 60 MB às vezes. E também, tu não precisa ter o Photoshop instalado para conseguir visualizar a miniatura. Se tu mandar para um cliente, ele também não vai precisar do Photoshop, ele vai abrir como um JPEG. Claro, um JPEG de 70 MB, mais ainda um JPEG. Se tu mandar o formato .psd para ele vai ter que ter o Photoshop. Então, eu não sei por que a galera ainda usa o PSD, eu não sei se é por desconhecimento ou se tem algum motivo, não sei. Eu sei que eu uso o formato TIFF por esses dois motivos, ele fica menor e eu não preciso ter o meu arquivo em Photoshop, tá? Vou mostrar como é que fica um arquivo em Photoshop para vocês. Um arquivo em PSD, ele fica assim, ele não mostra a miniatura. Tá? Aí tu pode instalar umas gambiarra no computador para mostrar, mas enfim, chega uma hora que dá pau. Ou tu instala o Adobe Bridge, que é um programa do Photoshop só para visualizar miniaturas. Sim, se tu quiser ver as miniaturas do Photoshop, tem que instalar um programa só para isso. Já quando o teu arquivo tá em TIFF, ele fica assim, nesse formato, .TIFF, só para vocês entenderem. Então esse aqui é o formato TIFF, esse 18% aqui é o zoom que a gente tá aqui, né? Então 18, 25, 30, 50. Isso daqui é a camada que está selecionada, então se eu mudar a camada, ele vai mudar o nome ali, ó, Subject, aí copy 2. Esse aqui é o formato de cores RGB. E esse aqui é o formato de cores RGB. Vamos ver aqui imagem, modo, vai ter RGB e CMYK, que são os mais conhecidos. Qual que é a grande diferença? RGB é emissão de luz. Então são pontos de red, green e blue. Vermelho, verde e azul. Tá? Então ele vai emitir luz para formar as cores. Em formato CMYK é o formato de impressão. Então cai tinta azul, né, o ciano, que é o azul, magenta, que é um vermelho, para um rosa, cai um amarelo e cai um preto para formar as cores. Então o RGB consegue uma gama de cores muito maior dentro do quadro cromático, né? Porque é muito mais fácil tu emitir uma luz para fazer uma cor do que cair tinta sobre tinta. Tanto que o vermelho no CMYK não fica muito vermelho, porque tem que misturar muita cor, tá? Enfim, então quando você estiver trabalhando, vocês já pensam, essa arte aqui vai ser para impresso ou vai ser para digital? Se for para digital, usa RGB, né? Por exemplo, isso aqui vai ser um pôster, só que depois isso aqui também pode ser um impresso. Então pode ser que eu use ele para CMYK depois. Sempre que eu vou começar a trabalhar com arte, já deixa em RGB, já deixa em CMYK, porque quando tu vai mudar de RGB para CMYK, ele vai dar uma diferença aqui, ó. Tá vendo que ele perdeu um pouco de informação, ó? Informação e cor, porque o quadro cromático é outro, tá? Então quando tu vai começar a fazer uma arte, já faz no formato de cores que tu vai precisar, certo? E esse 8 é de 8 bits, mas nem vamos entrar nesse mérito agora, deixa sempre em 8 bits por enquanto, certo? Imagem, modo, RGB ou CMYK, 8 bits. Vamos falar um pouco sobre configuração do arquivo. A gente vem em imagem, tamanho da imagem, ou Ctrl Alt I, certo? Eu vou passando todos os atalhos aqui porque são atalhos que eu uso de fato. E assim, se tu não trabalhar com Photoshop usando esses atalhos aí, tu vai levar muito mais tempo do que deveria. Esse aqui é o quadro de tamanho de imagem, segue a mesma premissa. Vou trabalhar com tamanho X, já deixa no tamanho X. Quadro de tamanho de imagem, aqui a gente consegue definir a largura e a altura do arquivo basicamente. Essa largura aqui está em pixels porque essa arte vai ser usada para digital, a princípio. A gente não vai usar muito ela no impresso por enquanto. Então eu estou trabalhando com ela no digital, estou trabalhando com ela em pixels. Aqui é o DPI. Né? Vocês já devem ter ouvido falar dots per inch, que só faz sentido mexer nele quando é para impressos, são os pontos por polegadas. Então no caso de pixels não faz sentido, porque ele já está em pixels aqui, né? Ele já tem uma definição de medida. Quando a gente muda aqui de pixels para centímetros, aí faz sentido a gente trabalhar com DPI.
sempre que for trabalhar com DPI para gráfica alta resolução, no mínimo 300 dpi. Em alguns casos 72, em alguns casos 150. E como que funciona esse DPI? Quando eu mudo aqui o meu DPI, por exemplo, 30, 45, lembra que o pixels aqui ele tava com 3.500, né? 3.500. Se eu venho para centímetros e mudo aqui para 150, ele vai diminuir a minha imagem em pixels. Tem até uma máxima que o pessoal falava lá quando eu comecei, que era para te deixar sempre em milímetros em vez de centímetros, porque se tu errar 1 milímetro é muito menos pior do que tu errar 1 centímetro, tá? Então, enfim, esse aqui é o tamanho, eu vou deixar assim do jeito que tá. Outro quadro que a gente precisa abrir também, o quadro de tela de pintura. Então a gente vai vir em imagem, tamanho da tela de pintura. Beleza, qual que é a diferença desse para aquele? Aquele, lembra que eu mudava aqui o tamanho e ele mudava tudo a imagem? Nesse caso é só a tela de pintura, é só o que a gente está vendo. Então se eu botar aqui, em vez de 3.500, botar 4.000 e dar um OK, ele vai abrir a minha tela de pintura. Só que a arte, tudo que está dentro, ele vai manter o tamanho, só vai cortar, ou vai aumentar ou vai cortar. A gente pode abrir aquela tela também com Ctrl Alt C. Isso aqui geralmente tu vai usar quando tu quer aumentar a tua tela de pintura ou diminuir, certo? Também pixels, polegada, tudo mais. Vamos falar sobre importar, exportar e salvar. Importar é trazer alguma coisa de fora para dentro, então a gente vai trazer alguma imagem, algum arquivo de fora do Photoshop para dentro do Photoshop. Exportar é salvar o formato Photoshop em um outro formato. E salvar é basicamente a mesma coisa. A gente já vai ver a diferença na prática aqui. Quando eu quero importar alguma coisa, eu venho em arquivo, abrir. Aí, por exemplo, tem as imagens da aula aqui. Eu vou abrir essa primeira imagem. Clico em abrir, ele vai abrir numa outra aba. Então, sabe o Google Chrome? O Photoshop é a mesma coisa. Quando tu tá trabalhando com mais de um arquivo, ele abre outras abas para tu conseguir se achar aqui, tá? Então, digamos que eu quero levar esse arquivo para lá. Geralmente eu faço assim, eu abro o arquivo aqui, puxo ele aqui. Tá vendo que eu tô puxando, tô segurando o arquivo, venho aqui na outra aba, venho pra cá e solto aqui dentro, tá? Não solta aqui porque não vai funcionar, solta aqui dentro. De novo repetindo, vem aqui, puxa, ele não tá puxando porque tá bloqueada a camada aqui, tá? Então é só clicar 2 vezes e dar um Enter. Puxo o arquivo, como se eu estivesse movimentando ele, venho aqui, não solto o mouse, venho pra cá e solto aqui dentro, tá? Essa é a forma mais indicada para se fazer uma importação, digamos assim. No Photoshop a gente exporta salvando como? Tá? Mas ele tem a aba aqui exportar e a gente vai ver um pouco da diferença. Quando a gente vai em salvar como, tem vários formatos lá. Só que tem alguns formatos que não tem lá, como por exemplo o GIF, formato GIF. Então, para exportar em GIF, você precisa vir em exportar, salvar para a web. Tá? Por que não tem GIF lá? Porque ele precisa abrir uma outra janela de GIF que tem configurações específicas. Então, quando tu quer salvar um GIF, tu tem que abrir essa janela aqui que eu não vou entrar no mérito. Essa é uma das formas de exportar. Vamos ver o salvar agora. Quando tu vem em arquivo salvar, ele vai pegar as configurações que tu fez nesse arquivo e vai salvar em cima do antigo, daquele que eu abri há 10 minutos atrás. Para eu salvar um novo ou um novo formato, no caso se eu der o salvar aqui, ele vai salvar o TIFF em cima do TIFF. Para eu salvar como JPEG, eu preciso vir em salvar como. E se o teu Photoshop é de 2022 ou mais recente, a Adobe inventou agora essa bobiça aqui, que ele não dá alguns formatos aqui, a maioria dos formatos, tá? Ele só vai te dar um Photoshop, formato de Photoshop grande, um PDF e um TIFF, que é o que eu expliquei para vocês. Formato PNG, formato JPEG não tá aqui. Para te acessar esses formatos, tu precisa vir aqui, salvar uma cópia, e aí ele vai abrir uma nova janela, e aqui dentro dessa janela tem os formatos JPEG, formato PNG, enfim. Por que eles fizeram isso, não se sabe, na verdade. Então, em vez de toda hora que tu quiser salvar, ter que dar o Ctrl Shift S, salvar uma cópia, para daí abrir uma janela, para daí tu vir aqui escolher, a gente vai mudar a tecla de atalho. A gente vai vir em editar, atalhos de teclado, aí tu vai abrir a aba arquivo aqui, vai rolar um pouquinho para baixo, e vai vir aqui em salvar uma cópia. Em salvar uma cópia, tu vai dar o Ctrl Shift S, que no caso seria o salvar como. E o salvar como pode dar um Ctrl Alt S, enfim. Para que quando tu dê um Ctrl Shift S, ele já abre essa janela com todas as opções, certo? Vai facilitar muito o teu trabalho aí. Vamos falar um pouco sobre os menus. Se tu já usou algum programa, tu tem uma noção mais ou menos do que é menu, né? Tu vai abrir aqui, ele vai dar algumas configurações que tu pode fazer. Aqui arquivo, coisas que a gente pode fazer com arquivo, como salvar como, por exemplo, sair do arquivo, imprimir. Editar, aqui são configurações que a gente faz em uma camada específica, geralmente. Lá na frente vocês vão entender a diferença entre o editar e o imagem. Sempre que tu quer mexer em uma camada específica, tu vem no editar. Como, por exemplo, vir aqui, mexer na escala, no tamanho, enfim. Imagens são configurações que a gente faz na imagem num todo. Então, como a gente viu, o modo de cores, alguns ajustes que pode ser feito, enfim, tem várias coisas aqui que a gente vai ver no decorrer da aula também. Camadas. Essa aba aqui a gente não usa muito porque a gente geralmente usa atalho lá, então são poucas coisas que tu vai precisar fazer, então nem se estressa com essa aba de camadas aqui.
Texto é a mesma coisa, a gente vai sempre abrir essa aba aqui para mexer nas configurações de texto, então não estressa com isso aqui. Selecionar, essa aba é uma das mais importantes, porque sempre que tu quer fazer alguma coisa específica no Photoshop que tu não queira fazer na camada inteira, tu tem que selecionar. Por exemplo, o óculos dele, eu vou querer mexer no óculos dele, eu tenho que selecionar aquela parte do óculos dele. Então na aba selecionar a gente vai ter algumas opções aqui para te ajudar a selecionar, a gente vai ver isso lá na frente também na parte de seleção. Aba filtro, aqui a gente pode mexer em algumas configurações de imagem específica, então quero jogar um desfoque, quero desfocar, tem várias formas de desfocar, às vezes quero até dar um pouco de ruído, como se fosse aquelas câmeras antigas, sabe, a gente consegue fazer por aqui, mas a gente vai usar muito pouco nessa aula aqui, a gente vai usar mais o filtro de Camera Raw, que eu vou mostrar lá na frente pra vocês. Aba de 3D, o Photoshop ele é meio que um Frankenstein, então essa aba de 3D aqui a gente não vai usar muito porque existem programas específicos, o Autodesk Maya, o 3D Max, o Cinema 4D, tá? Então o Photoshop ele ainda está se adaptando a esse esquema de ter 3D aqui dentro, mas a galera não está usando muito isso, então esquece o 3D por enquanto. Aba visualizar, aqui algumas coisas também que não tem muita importância. Plugins, o que é um plugin? É como se fosse um programa feito para um programa, então plugins de Photoshop. Existem programas que são desenvolvidos para ser instalados no Photoshop. A gente não vai falar um pouco sobre isso agora também. Janela, aqui é tudo que a gente está vendo, tá? Ah, mas eu tenho a janela de ajustes que não está aparecendo. Não está aparecendo aqui a janela de ajustes porque está minimizada, então se eu clicar 2 vezes, eu venho aqui, ele vai mostrar. E ajuda aqui para caso tu precise de alguma coisa, mexer na tua conta, enfim. Caixa de ferramenta, eu vou falar um pouquinho por cima só para vocês terem uma noção e depois a gente vai entrar em algumas específicas. Ferramenta mover, sempre que eu quero mexer alguma coisa no Photoshop, essa ferramenta precisa estar selecionada, né? Então tá vendo que eu tô com essa camada aqui selecionada, tem que selecionar a camada também, clico aqui e aí eu vou mover ela. Se tu clicar e segurar, ele vai abrir outras ferramentas, então toda ferramenta tem mais algumas ferramentas dentro. Tem que apertar e segurar, ele vai abrir. Essa ferramenta aqui agora é inútil pra gente, a gente vai usar só a primeira, tá? Ou V. Então com o tempo tu vai decorar também as teclas de atalho. Então com a ferramenta V, mover, a gente vai mover as coisas, tá? Bem tranquilo. Se tiver, por exemplo, ferramenta seleção, não vou conseguir mover, vai fazer outra coisa. Se tiver ferramenta pincel, vai fazer outra coisa também. Então sempre que tu vai mexer em alguma coisa no Photoshop, essa ferramenta tem que estar selecionada. Ou o V, tecla V, certo? Seleção, essa aqui é uma das ferramentas mais importantes do Photoshop, se não a mais importante, que a galera mais se bate aí. Então aqui tem algumas seleções que a gente pode fazer. Então, por exemplo, vamos dizer que a minha imagem está assim, né? Aqui ela está sem o tratamento. Então eu quero cortar o óculos aqui, eu vou pegar essa ferramenta aqui, por exemplo, selecionar ela aqui e aí vou recortar ela, por exemplo, duplicar, que eu já vou mostrar como é que faz. E aí ele vai pegar a minha seleção e transformar numa camada nova. Mesma coisa, se estiver selecionado em formato de elipse. Então, seleciono o elipse, dou um Ctrl J que eu duplicar e aí tá bem tranquilo. E aí caso eu queira fazer alguma coisa também só na minha seleção, eu posso, por exemplo, quero deixar um quadrado mais claro aqui. Seleciono aqui, vou abrir o meu níveis, que a gente vai chegar lá também, por exemplo, e faço o meu ajuste aqui. Então, sempre que tiver alguma coisa selecionada no Photoshop, ele vai fazer ajuste só no que está selecionado. Essa seleção aqui, ele vai selecionar um pixel, no caso horizontal, né? Então eu clico uma vez, ele vai selecionar um pixel horizontal, ou um pixel na vertical, tá? Também não precisa se estressar com isso agora. Aqui é a ferramenta laço, uma das mais importantes. Aqui eu vou fazer na mão livre, então eu venho aqui, faço a minha seleção na mão livre. Quero selecionar o óculos dele, venho aqui, faço na mão livre. Tem outras formas muito melhores de fazer, obviamente. Tá? Então sempre quando eu vou fazer uma seleção eu tenho que dar o zoom. Então pego a ferramenta Z, aproximo, e sempre que eu quero cancelar minha seleção, por exemplo, fiz o que eu queria fazer aqui, que era deixar um pouco mais escuro, dei um OK, eu preciso dar um Ctrl D, que ele vai desselecionar tudo que está selecionado para eu conseguir continuar trabalhando, tá? Então sempre que tu faz alguma coisa no Photoshop, tu tem que dar o comando de que tu parou de usar aquilo lá, senão tu pode se complicar lá na frente. Então fiz a minha seleção, fiz o que eu tinha que fazer, dá um Ctrl D. Aqui a gente tem o laço poligonal, que é um pouco mais geométrico. Um clique aqui e ele vai fazendo uma seleção mais quadrada. Eu vou clicando e eu posso também ir fazendo vários cliques, né? E aí tanto essa quanto outras, tu sempre tem que acabar de contornar ela e fechar aqui, ó, a bolinha, tá? Se tu estiver selecionando e parar aqui, por exemplo, clicar 2 vezes, ele vai pegar o primeiro ponto e o último e vai linkar. Então muito cuidado quando estiver fazendo seleção. A ferramenta laço magnético, essa ferramenta é fantástica. Ela vai basicamente tentar ler o que tu quer selecionar e vai te ajudar. Então tu vai fazer um clique aqui e vai passar o mouse aqui. Então ela vai criando pontos, tá? Tu mesmo pode criar o ponto clicando, então tu clica, vai criar pontos. Ou tu só passa e ela vai criando os pontos para ti. Ó, então, por exemplo, ó, viu que aqui ficou a seleção errada, né? Então a gente vai voltar, vamos dar o delete, ele vai deletar o último ponto. E aí a gente vai passar de novo aqui, para tentar arrumar.
tá? Então essa ferramenta ela vai te ajudando, mas tu também precisa ajudar ela a te ajudar. Ela vai lendo mais ou menos, ó, ele quer vermelho, tem uma inteligência artificial do programa que vai te ajudando a selecionar. Então, por exemplo, quando eu passo aqui, ó, e ele selecionou o preto que eu não queria, e eu deleto, quando eu passar de volta, ó, ele não vai selecionar ali, porque tu falou pro Photoshop que tu não queria aquela parte preta da máscara, tu queria só a parte vermelha. Então quando tu deleta, tu tá dando essa informação pro programa, ela tem essa inteligência. Então facilita bastante. Mesma coisa, tenho que vir aqui, acabar de fazer a minha seleção, e aí clicar 2 vezes aqui perto, ou clicar aqui para fechar. Clico 2 vezes, ele acabou a minha seleção. Vou mudar aqui um duplicar, e aí selecionei o óculos, tá? Não tá com melhor acabamento, obviamente, só para mostrar para vocês. E aí vocês viram que ele estava selecionado, né? Então, dá o Ctrl D para tirar a seleção e continuar a trabalhar. Ferramenta seleção de objeto. Essa ferramenta é maravilhosa, ela é nova, ela veio de uns 5 anos para cá. Então, quando tu pega ela e passa em cima, ele já vai te dar uma pré-seleção do que tu quer. Ó, a gente poderia fazer a nossa seleção assim, ó, só pegando ela e trazendo para cá. Então, tu vai clicar uma vez aqui, ele vai fazer a seleção para ti. Vou dar um Ctrl J aqui, digamos. E aí, ele já fez a seleção para ti. Ó, a seleção ficou até melhor do que a minha, ó. Embaixo, aquela primeira seleção que eu fiz. E aqui a nova seleção, tá? Obviamente porque o Photoshop viu eu trabalhar ali, ele já pegou algumas informações. Mas mesmo assim essa ferramenta é maravilhosa, pode ajudar muito vocês no começo para vocês ganhar tempo. Agora ela tá dessa forma, mas antes tu fazia assim, tu selecionava e soltava. Ela vai pegar o que é prioridade dentro da tua seleção, o que tá mais perto, o que tá mais longe, e vai selecionar para ti. No caso, pegou toda a cabeça dele com o óculos, tá? E aí quando tu faz uma seleção desse formato nunca vai ficar perfeito, então tem várias coisas para arrumar ali. Então a gente vai complementar essa seleção, a gente vem aqui, aperta e segura, pega o laço poligonal, e se a gente arrastar aqui, a gente vai arrastar a seleção, tá vendo? E se a gente clicar fora, a gente vai começar uma nova seleção. Então para somar uma seleção aqui, a gente pega o laço poligonal ou qualquer outra ferramenta de seleção e segura o Shift. Tá vendo que quando eu seguro o Shift ele fica o mais ali, quer dizer que eu estou adicionando a minha seleção. Então, por exemplo, se eu selecionar o olho dele, adicionou a minha seleção. Se eu pegar o contorno da máscara aqui, ó, ele está adicionando a minha seleção. Tá? Então, seguro o Shift, eu não estou soltando o Shift. E a mesma coisa se eu quiser subtrair da minha seleção, quero tirar isso aqui, eu vou segurar o Alt. Então o Alt ele vai tirar da minha seleção, não quero mais o olho, venho aqui, pô, segurando o Alt, sempre segurando o Alt. Assim como o Zoom, ele dá o Zoom Alt, a seleção ele tira da seleção, tá? Então sempre tu vai trabalhar com o Shift e o Alt para adicionar seleção e subtrair seleção, certo? Ctrl D para a gente voltar aqui. Ferramenta seleção rápida. Essa ferramenta também é incrível. Tu vai passar mais ou menos aonde que tu quer e aí ele vai ler aqui mais ou menos, ó, ele quer o vermelho, ele quer nesse formato, ele quer com essa linha. E aí tu vai finalizar a seleção e soltar e ele vai fazer uma seleção para ti. Vamos ver como que ficou a nossa seleção. Né? Ela não é tão específica para isso, mas ela funciona para algumas outras coisas. E a varinha mágica, acho que quem usou Paint já conhece, né? Varinha mágica, tu clica, ele vai pegar um pixel daquela cor lá aproximado e vai selecionar. O que pode acontecer? Eu tá com uma camada selecionada aqui, ó, e eu clicar, e ele fazer uma seleção que não tem nada a ver, que eu não estou entendendo. Por que isso acontece? Porque ele vai fazer a seleção na camada que está selecionada, mesmo que essa camada esteja invisível. Tá vendo que ela está invisível aqui? Então quando eu clico aqui, ó, ele vai selecionar o vermelho, ou aqui vai selecionar o fundo. Mesmo se ela estiver invisível e eu quiser estar trabalhando nessa camada de baixo, tem que estar selecionada a camada que eu quero trabalhar. Então, muito cuidado com isso. Então, essas ferramentas são de seleção automática, não fica perfeito. Então, para ter uma seleção perfeita, como por exemplo aqui, que eu fiz o recorte do cabelo, o recorte do rosto dele aqui, recorte aqui, para ter esses recortes exatos, a gente precisa fazer na mão, ou com o laço, que é um pouco mais difícil, ou de uma forma mais avançada, que é com a Pen Tool. A Pen Tool é uma ferramenta que inicialmente foi criada para fazer formas, fazer vetor, só que no Photoshop é complicado a gente trabalhar com vetor, existem outros programas também para fazer vetor. Quando o Photoshop lançou, ele servia para tudo, né? Então por isso que ele tem todas essas ferramentas. Só que a gente usa a ferramenta Pen Tool, a caneta, para fazer seleção. Então a gente vem aqui e é a melhor ferramenta que tem para fazer seleção, tá? Se tu quer fazer uma seleção perfeita, tá vendo o Léo aqui como tá bem recortadinho, o Diego tá bem recortadinho, isso aqui é tudo com a Pen Tool que se faz. Então como que eu recortaria o óculos dele aqui se fosse com a Pen Tool? Eu pego ela e ela é um pouquinho diferente de trabalhar. Tu vai clicar, ela vai criar um ponto. Quando tu clicar, ela vai criar um outro ponto. E aí tu segura, desde quando eu cliquei eu tô segurando, e eu vou arrastar, ele vai criar um bezier aqui. O bezier, quem já trabalha com programa de edição já sabe, é uma ferramenta para te ajudar a deformar a tua seleção aqui ou o teu objeto.
Então, vou criar um ponto e vou arrastar e vou ajeitar. Crio um ponto, arrasto e ajeito. Não vai ficar perfeito no começo, mas faz parte. A gente ajusta depois. Clico aqui e arrasto. Clico aqui e arrasto e vou fazendo a minha seleção, tá? Digamos que aqui eu fiz uma seleção muito fora. Eu cliquei aqui, mas eu queria pegar essa parte de fora também. Como que eu posso arrumar isso? Segurando o Ctrl. Quando eu seguro o Ctrl, ele vai me dar uma ferramenta de seleção. Então eu consigo clicar aqui, selecionar e mover o ponto. Selecionar e mover o ponto. Selecionar aqui e mexer no bezier, por exemplo. Quero deixar mais para lá, quero deixar mais para cá, tá? Só que quando estiver fazendo isso, não se atenta muito aos detalhes. A gente vai arrumar a imagem depois, é um pouco mais fácil. Só se ficar muito fora, tá? Então vou continuar minha seleção. Seguro o Ctrl, clico no último ponto aqui para garantir e continuo a minha seleção, tá? Tem um negócio no óculos dele aqui e aí eu vou continuando a minha seleção aqui. Aqui ficou muito fora. Seguro o Ctrl, arrumo, solto o Ctrl, continuo a minha edição, tá? E aí eu vou selecionar o óculos dele aqui. Clique e arrasto, tá? Mesma coisa, até fechar aqui. Fechou? Já era. Ele criou uma forma e aí dessa forma a gente vai transformar numa seleção. A gente clica com o direito aqui. E aí vamos criar, a gente pode criar uma máscara de vetor. Então a gente clica aqui, vai criar uma máscara de vetor. Ele vai pegar só o que eu selecionei e mascarar, que a gente vai falar sobre isso lá na frente. Ou eu posso transformar numa seleção. Então eu clico com o direito e vou criar uma seleção. Dou um OK, criou uma seleção aqui. Tá? Olha como ele ficou bem retinho, bem perfeito. Aí claro, precisa ser ajustado, né? Tá? Então só para tu ver como a ferramenta Pen Tool, ela é precisa para fazer a seleção. E aí, vamos esquecer aqui por enquanto, essa ferramenta é um pouco complexa, a gente fala mais lá na frente. Lembra que eu mostrei como a gente mexe no tamanho da tela de pintura? Com essa ferramenta aqui, que é um C, ferramenta corte, a gente consegue aumentar e diminuir também aqui, ó, manualmente. A diferença é que lá a gente tem mais precisão, né? Então, quero aumentar 10 centímetros, 20 centímetros. Aqui é um negócio meio na mão. E a gente pode também aumentar proporcional, quero usar o tamanho 4x5, que é o Instagram. Então eu venho aqui, ele já vai travar no 4x5. No 4x5 eu consigo fazer meus ajustes. Certo? Para isso que serve essa ferramenta aqui. Ferramenta quadro, é uma ferramenta relativamente nova também. A gente cria um quadro, traz uma imagem, arrasta e solta dentro, ele vai ficar mascarado. Não vamos entrar nela agora. Ferramenta conta-gotas, basicamente a mesma coisa do Paint, para quem já usou. Tu clica aqui, ela vai te dar a cor exata ali no Photoshop. Amarelo, o vermelho aqui da jaqueta dele, rosa, né? Esse vermelho aqui, esse verde, tá? Eu vou clicando, ele vai me dando a cor aqui na minha cor principal. Photoshop sempre trabalha com duas cores, cor de primeiro plano e cor de segundo plano. Só que essa ferramenta é meio inútil porque a gente consegue fazer de uma forma muito mais prática. A gente clica aqui, por exemplo, ele vai abrir o meu seletor de cores e aí eu clicando aqui fora, automaticamente ele já vai pegar a cor e vai me dizer aqui qual que é a minha cor, tá? Então essa ferramenta aqui ela acaba sendo um pouco inútil. Ferramenta pincel de recuperação. Essa ferramenta aqui, ela basicamente vai ler aquilo que tu selecionou. Quero tirar a tatuagem dele, por exemplo. E aí quando eu soltar, ela vai ler o que tem ao redor e vai complementar. Então isso aqui a galera usa muito para tirar a espinha, né? Então, ó, tava assim, passei a ferramenta pincel e soltei. Ele leu a informação que estava ao redor e limpou para mim automático, tá? É uma forma de preenchimento automático que a gente vai ver lá na frente. E aí tem outras formas aqui que a gente também não vai entrar no mérito. Pincel é o clássico, né? A gente vem aqui e pinta de verde, vai pintar da cor que tá aqui, tá? Ah, eu quero pintar de azul. Seleciono azul e ele vai fazer a pintura em azul. Vou dar um Ctrl Z aqui. Carimbo, mesma coisa, ele vai copiar basicamente o que tá aqui, né? Então, digamos que eu quero botar essa tatuagem dele aqui. Eu vou pegar o carimbo, segurar o Alt para dizer, ó, eu quero copiar essa parte aqui e vou clicar aqui e ele vai copiar aquela parte aqui onde eu tô passando. Tá vendo que eu tô passando? Ele tá copiando. De forma bem amadora, só para vocês entenderem, é para isso que ele serve. Pincel do histórico. Esse pincel basicamente serve para quando tu pega uma imagem e faz uma cagada, por exemplo, vamos pegar essa primeira imagem que a gente vai trabalhar aqui. Digamos que eu fiz um risco sem querer aqui e não vi. E aí eu tô com o meu pincel do histórico. O pincel do histórico ele vai limpar a tua imagem. Então tudo aquilo que tu fez na tua imagem não é no arquivo, é na imagem específica, essa imagem específica. Não nesse arquivo cheio de camada, aqui ele já não serve para nada, tá? Tu fez alguma coisa errada e não viu, tu pega a ferramenta pincel do histórico e passa, ele vai limpar a tua imagem e deixar como ela estava lá na origem. Então ele vai ler o arquivo de origem e vai dizer, ó, nessa parte ele tá assim. E aí tu vai passar e ele vai restaurar essa parte. Só que se tu mexer nessa tua imagem, se tu aumentar, diminuir, começar a incrementar coisas aqui, ele para de funcionar. Então também é uma ferramenta que com o tempo ela acaba sendo inútil. Ferramenta borracha não tem segredo, tu vai passar na camada e ele vai apagar, né? Onde está o quadriculado é o transparente e se tiver branco tu vai ver o branco ali. Ferramenta balde de tinta basicamente é para tu pegar uma cor aqui, o vermelho. Clica aqui
e ele vai jogar um balde de tinta. Aqui ele jogou no branco, tá vendo? Como tem uma camada em cima, fica aparecendo essa parte ali porque aqui tá transparente. Então, digamos que eu quero jogar um balde de tinta aqui, eu clico aqui, ele vai selecionar mais ou menos, né, o que que tá naquela cor, naquela pegada ali, e vai jogar um vermelho onde tu quer. Só que é uma ferramenta bem amadora, né? Isso aqui a gente não vai usar, só pra você saber o que é. Quando eu aperto seguro, ele vai me dar o degradê. Pra quem não sabe, degradê é uma transição de cores. Tu vem aqui no Photoshop, ele até vai te dar outros degradês. E aí tu arrasta e solta, ele vai criar um degradê. Um pouco mais duro, um pouco mais suave. Sempre que for fazer um degradê, tem que fazer numa camada nova. A gente vai ver sobre camadas. Ferramenta desfoque. Então, digamos que eu quero desfocar alguma coisa, dar uma profundidade, né? Então eu vou pegar e passar ela aqui, e ela vai desfocar só onde eu estiver passando. Ferramenta nitidez é ao contrário. Então tá meio desfocado, eu quero deixar um pouco mais nítido, eu passo a ferramenta nitidez, ele vai deixar um pouco mais nítido, tá? Só que tem que ter muito cuidado ao usar essa ferramenta aqui. Ferramenta borrar, digamos eu quero puxar aqui, quero entortar isso aqui, eu clico aqui, arrasto e ele vai dar uma borrada ali. Também é uma ferramenta bem amadora, tem formas mais profissionais de fazer isso, a gente vai ver lá na frente. Ferramenta subexposição, é uma ferramenta para clarear alguma coisa. Então eu quero clarear aqui, eu passo aqui, ó. Ele vai clarear. Ctrl Z para voltar. Superexposição, é o contrário, vai escurecer. Então eu passo aqui, escureceu. Tá? Também tem outras formas mais profissionais de fazer isso. Ferramenta esponja, ele basicamente vai tirar a vida do que está aqui. Ele vai deixar um pouco mais opaco, ele vai tirar um pouco a cor, a vida, o brilho. Ferramenta caneta a gente já viu. Ferramenta texto, quando a gente quer criar algum texto, a gente vem aqui, pega a ferramenta texto e clica. Automaticamente ele vai criar uma camada de texto. Então ele nunca vai deixar tu criar um texto em cima de uma imagem, sempre tem que ser uma camada nova. Então uma camada de imagem tem esse desenho, uma camada de texto tem o T de texto. E aí eu venho aqui e aí escrevo aqui, né, melhor canal de Photoshop do YouTube, que não deixa de ser verdade. Vou aumentar aqui e aí eu mexo, só não sabe escrever direito. E aí assim, eu escrevi, né, o que eu queria. Sempre depois que eu acabo, lembra que eu falei que sempre que tu faz um comando no Photoshop, tu tem que dizer para ele que tu acabou? Aqui é a mesma coisa. Ou tu dá um ESC e aí tu vai poder mover, pega a ferramenta mover e move a tua camada, ou tu dá um Enter aqui na parte do teu teclado numérico, tá? Então tu dá o Enter, ele já finaliza e já diz, não, a camada tá pronta. Se tu der o Enter no teu teclado principal, ele vai descer para te escrever outra coisa, tá? Então ou ESC ou Enter, ou vem aqui e clica na ferramenta mover, porque se tu for clicar para mover aqui, tu vai selecionar o teu texto para te editar. Então escrevi o que eu queria, vem aqui, pega o mover, ou dou Enter ou dou ESC. Vou dar o zoom out e aí com a ferramenta mover eu movo o meu texto. Eu quero aumentar meu texto, vou dar o Ctrl T, vai abrir uma caixa de texto e aí eu vou poder aumentar aqui mexendo no tamanho do meu texto, certo? Ferramenta seleção, essa aqui é só para quando a gente está trabalhando com o vetor ali, a caneta. Lembra que a gente segura o Ctrl, ele abre essa ferramenta aqui, é para isso que ela serve. Aqui ele vai criar formas, então vai criar algumas formas prontas, certo? Quero criar um retângulo aqui, aí eu posso vir aqui, mexer na cor do retângulo, posso mexer aqui na borda dele e deixar mais redondo, enfim, a gente não vai entrar muito no mérito dessa ferramenta hoje. Aqui a ferramenta mão que vocês já viram e aqui a ferramenta zoom. Aqui é onde eu posso editar a minha barra de ferramenta, eu gosto de deixar assim, deixo padrão mesmo. Aqui, quando eu clico aqui, ele vai voltar para o preto e para o branco, então se eu tiver vermelho aqui e aqui tiver, por exemplo, um azul, quando eu clico aqui, ele volta, eu aperto o D. O D é atalho para essa opção aqui. E quando eu aperto aqui, ele alterna, tá? Então o X alterna a cor primária e a cor secundária. Aqui é quando eu tenho alguma seleção, então digamos que eu tenho uma seleção aqui, e aí eu clico aqui, ou no Q, ele vai me dar a seleção. Então tá selecionado, eu aperto o Q, ele mostra que tá selecionado, e aí eu posso pegar a minha ferramenta Brush e aumentar a minha seleção. E se tiver no branco, ele vai tirar da minha seleção, certo? Então tá vendo que eu aperto o X para mudar ali, no branco ele vai tirar e no preto vai adicionar aqui. Então é isso que esse quadro faz. E aqui também algumas configurações de janela, que a gente não vai entrar no mérito, tá? Se tu clicar aqui como eu e desaparecer do nada sem querer, aperta o F. Quando tu aperta o F, ele muda aqui algumas formas, tá? Então se o teu Photoshop começar a se mexer que nem louco assim, relaxa, faz parte. Aperta o F, tá tudo resolvido. Ou Tab, né? Tu aperta o Tab também ele mexe. Então essas aqui são as ferramentas, basicamente o que cada uma delas faz. Vamos falar sobre as propriedades de cada ferramenta. Sempre que tu seleciona uma ferramenta, ele vai mudar aqui em cima. Peguei a seleção, ó, ele tá mudando ali em cima, dependendo da ferramenta. Então esse aqui vocês vão ter que mexer ferramenta por ferramenta para descobrir aí o que funciona. Eu vou mostrar só a parte prática nessa aula. Essa ferramenta aqui, mover, né? Vocês sabem que quando tu quer mover alguma camada, tu tem que selecionar a camada e mexer. Mas digamos que eu tenho essa camada aqui vermelha e eu tenho mais ela aqui em azul, que tá aqui atrás, certo? Tenho a vermelha aqui e a azul aqui. Quero fazer um efeito aqui, minha boca aqui. O vermelho e o azul ali. Quero mexer na vermelha, tem que vir aqui, selecionar a vermelha e mexer. Quero mexer na azul, venho aqui, seleciono a camada da azul e mexo na camada da azul.
Só que essa ferramenta aqui, ó, seleção automática, quando tu clica, ele seleciona a camada para ti. Então cliquei na vermelha, ele já seleciona a vermelha. Cliquei na azul, selecionou azul. Quero mexer na vermelha, quero mexer no azul. Quero mexer na vermelha, quero mexer no azul, é só clicar que ele faz isso. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar ela desselecionada e quando eu quero selecionar a camada eu seguro Ctrl. Então quando eu seguro Ctrl, ele ativa aquela opção. Então, quero descobrir qual que é a minha camada do azul, tem um monte aqui. Seguro Ctrl e clico, ele vai achar a camada para mim. O que pode acontecer? Eu posso ter uma camada invisível aqui em cima, que eu não esteja vendo ela, né? Digamos que ela é uma camada de ajuste, deixei um pouquinho mais claro aqui. E aí quando eu seguro Ctrl e clico para tentar selecionar o meu arquivo de baixo, ele vai selecionar a camada de cima, tá vendo? Eu tô clicando e ele tá pegando a camada de cima, justamente porque essa camada tá em cima. Então como é que eu faço para selecionar de baixo? Eu tenho que vir aqui e deixar ela invisível. Deixei ela invisível, seguro Ctrl ou ativo essa caixa ali e aí sim eu consigo clicar e selecionar. Tá? Se ela estiver ativada, quando tu clicar, ele vai selecionar ela porque ela está sobre as outras camadas. Enfim, cada ferramenta tem a sua barra de menus aqui e vocês vão descobrindo o que cada um faz com o tempo, mas relaxa que é bem tranquilo. Vamos falar sobre camadas agora bem rapidinho. Camada, como vocês já viram, o que está embaixo fica embaixo, o que está em cima aparece mais para cima. Algumas configurações de camada aqui. Tem o modo de mesclagem, então aqui ela está normal, é um vermelho sobre a que está embaixo. Só que se eu mudar aqui, por exemplo, para dissolver, ele vai mudar a forma como ela se mescla com a camada de baixo, tá vendo? Então dissolver, multiplicação, né? Não precisa decorar isso aqui, com o tempo tu vai descobrindo o que cada um faz, vai decorando. E só no tu passar o mouse ele vai te mostrando como é que fica, ó. Tá? Então quando tu quer jogar um efeito, alguma coisa assim, vai usar o modo de mesclagem. Também tu pode clicar aqui 2 vezes e arrastar para baixo aqui. E aí tu consegue mexer no modo de mesclagem. Opacidade é a transparência, então ela tá 100% opaca, né? E aqui ela tá ficando mais transparente. Preenchimento. Preenchimento é a mesma coisa que transparência quando tá falando de imagem. Só que quando a gente tem algum efeito, algum canal com efeito ali que a gente vai mostrar, no caso o preenchimento ele vai deixar transparente só o preenchimento. O efeito que tá ao redor ali ele não vai mexer, tá? Então basicamente essa é a diferença. Mas se tratando de imagem é a mesma coisa, opacidade e preenchimento é a mesma coisa. E aí as camadas podem ser colocadas em pastas pra gente se organizar melhor, né? Como vocês viram, eu tenho essa pasta aqui. E aí digamos que eu quero colocar esses 3 numa pasta. Eu venho aqui, seguro Ctrl para selecionar uma por uma, ou Shift para clicar na primeira e clicar na última. Selecionei todas, vou dar um Ctrl G. Quando eu dou o Ctrl G, ele coloca numa pasta aqui. Então isso aqui ajuda muito a se organizar. Clico 2 vezes aqui, coloco aqui, Edit. E aí eu consigo me localizar muito melhor aqui, certo? Uma propriedade que eu quero mostrar para vocês, a propriedade do Brush, do pincel. Sempre que a gente vai criar alguma pintura, a gente precisa criar uma camada nova. Porque caso eu erre a minha pintura aqui, eu posso corrigir depois. Como é que a gente faz isso? A gente cria uma camada nova. Ctrl Shift N para criar uma camada nova. Ou venho aqui e clico aqui, ele já vai criar uma camada nova. E aí clico 2 vezes e mudo. Pincel. E aí ela tá 100% transparente e agora digamos que eu vou começar a pintar aqui. Fazer uma pintura aleatória aqui. Por que a gente faz uma camada nova? Porque caso eu erre aqui, ó, eu posso vir aqui e corrigir. Se eu fazer na camada de baixo, eu vou ter que apagar tudo, tá? Então assim, uma camada para cada coisa que tu vai fazer no Photoshop. Usa o máximo de camadas possíveis e depois vai se organizando com as pastas, tá? A configuração que eu quero mostrar para vocês é quando tu clica com o direito aqui, selecionei o pincel, cliquei com o direito, ele vai me dar o tamanho do pincel. Então eu estou aumentando o pincel, ele está aumentando ali, né? Diminuindo, ele está diminuindo. Caso de vocês não esteja aparecendo o contorno da bolinha, tu tem que apertar no backspace, tá? Então o backspace ele mostra e esconde o tamanho da bolinha. E a dureza é o quão duro o pincel ele vai, né? Então se eu passar aqui com a dureza no máximo, ele está bem quadradão. Se eu vir aqui diminuir a dureza, ele fica mais suave, tá? Então tá vendo que ele fica mais suave. Como é que a gente pode fazer isso também? Aqui em cima tem na barra de propriedades aqui, tu pode mexer no tamanho, alguns pincéis prontos aqui que a gente vai falar depois na próxima aula. E aqui tu pode mexer na dureza também. Só que é meio complicado fazer isso, porque toda hora tu tem que ficar arrumando aqui, enfim, é uma forma muito mais fácil de fazer. Se tu segurar o Alt e clicar com o botão direito, ele vai mostrar o tamanho do teu pincel. Então tu roda para a direita, no caso o mouse, eu tô passando o mouse para a direita, ele tá aumentando, para a esquerda tá diminuindo. Para cima tá deixando mais suave, para baixo tá deixando mais duro o meu pincel, certo? Então basicamente é isso, roda para a direita, roda para a esquerda, para cima e para baixo. É assim que eu configuro. Às vezes eu quero achar o tamanho ali, tô segurando o Alt, tô clicando com o botão direito para cima e para baixo. Tá? Isso é uma forma mais rápida de vocês conseguir achar o tamanho do pincel que vocês querem aqui. Nas camadas também a gente pode clicar com o botão direito aqui e ele vai dar várias configurações que a gente pode fazer na camada. Então uma delas é colocar a cor da camada, laranja, por exemplo. A cor dessa pasta, quero deixar a cor da pasta em verde. Tá? A gente pode fazer isso clicando aqui também no olhinho direto. Então vem aqui, clica no olhinho, pá. Aqui também eu posso fazer outras coisas com a camada, posso mesclar ela com a camada de baixo. Né? Então digamos que esse pincel aqui tá certo, eu fiz o pincel do jeito que eu queria aqui. E beleza, eu quero que
que essa camada e essa virem uma coisa só. Eu tenho certeza que eu não vou mais querer mexer no meu pincel. Eu venho aqui, seleciono os dois, clico com o direito e mesclo as camadas. As duas vão virar uma coisa só, tá? Então muito cuidado quando vocês mesclar, porque não dá para desmesclar depois. Não existe essa palavra desmesclar, tá? Quando eu clico com o direito na thumb, na capa, vai me dar umas outras opções. O tamanho da miniatura, né? Então a galera da terceira idade usa a miniatura bem grande aqui, miniatura média. Eu uso pequenas, tá? Ou tu pode vir aqui e deixar sem miniatura também, tá? Mas eu uso aqui miniaturas pequenas, certo? Então clicando aqui, abre uma configuração, clicando aqui, abre outras, clicando aqui, abre outras. Outra coisa, vamos falar sobre objetos inteligentes. Vou dar um Ctrl Shift N, criar uma camada nova e vou criar aqui o meu pincel, né? E aí, digamos que eu quero aumentar e diminuir ele. Venho aqui, dou um Ctrl T, né? Que aí eu vou abrir essa caixa. Vou deixar, digamos que eu quero ele menor. Venho aqui e dou um OK. Depois eu mudo de ideia. Vou querer aumentar ele. Então venho aqui, dou um Ctrl T e aumento ele. E dou um Enter. Tá vendo que ele perdeu toda a resolução? Ficou com a qualidade ruim? Porque eu aumentei e diminuí. Tá? O que faz o pixel? Quando tu diminui, ele vai recalcular aquele pixel. Então ele vai pegar aquele pixel e vai comprimir. Quando tu aumenta, ele vai expandir o pixel e vai recalcular do jeito que ele acha que é. Então por isso perde definição. Como que a gente aumenta ou diminui uma imagem sem perder a definição? Vou pegar uma imagem aqui pra gente ilustrar melhor. Tô com essa imagem aqui, né? Diminuí ela e aumentei ela. A resolução ficou horrível, ó, como ele perdeu a resolução. Como é que a gente faz isso de forma inteligente? Puxei a minha imagem, venho aqui, clico com o direito e coloco converter em objeto inteligente. O que é o objeto inteligente? É o objeto que vai deixar a imagem como ela está lá na fonte. Então essa imagem, ela está salva no teu computador, ela está de um jeito. Esse objeto inteligente, ele vai manter esse modo que ela está. Então eu posso vir aqui diminuir, ele vai recalcular, ela está assim, vou deixar assim, beleza. E quando eu aumentar, posso estourar aqui para deixar bem grande, dar o Enter, ele vai manter a qualidade perfeita. Então sempre que vocês precisar aumentar e diminuir uma camada, lembra de deixar ela inteligente. E cara, sério, esse aqui é um erro que a galera comete demais, assim. Tu vê nitidamente nas artes de quem é iniciante que o cara não deixou a camada inteligente, ficou aumentando e diminuindo. Porque assim, quando eu vou fazer uma arte eu já sei mais ou menos o que eu quero, então eu jogo no tamanho ali, show. Mas quem tá começando, o cara muda de ideia o tempo inteiro, deixa maior, deixa menor, mexe, enfim. E isso acaba destruindo a qualidade da tua camada, tá? Então, deixa a camada em objeto inteligente. Sempre que a gente for fazer alguma coisa aqui, a gente vai deixar a camada em objeto inteligente, porque esse aqui é um dos principais erros de quem está começando. Aumentar e diminuir e acabar com a nitidez da imagem que está ali dentro. Outra coisa que a gente pode fazer dentro de uma camada é mascarar ela. O que é mascarar? É dizer para o programa aonde que eu quero que mostre, onde eu quero que não mostre essa imagem, tá? Então, deixei a minha imagem em modo inteligente, né? E ao contrário de inteligente é rasterizar. Então eu venho aqui, clico com o direito, tenho certeza que eu não vou mais querer mexer no tamanho dela, posso rasterizar. Depois que tu fazer isso, tu não pode mais aumentar e diminuir. Então tenha certeza que tu não vai mais mexer na camada. Vamos ver como é que se mascara agora. Digamos que eu quero que só apareça esse copo aqui, né? Eu quero deixar o fundo, quero deixar um fundo aqui, vou deixar, digamos, um fundo preto, tá? E aí eu quero esse copo no fundo preto. Vou botar o meu copo aqui mais ou menos onde eu quero. Vou vir com a minha ferramenta seleção. Vou vir aqui, posso fazer a minha seleção com laço. Ou vamos fazer com essas ferramentas aqui do próprio Photoshop. Venho aqui, clico aqui, vamos ver se ele vai me ajudar. Quando a tua camada está em objeto inteligente, ela fica mais pesada também, tá? Então, esse é um detalhe importante. E aí, beleza, selecionou meu copo, maravilha. Vou segurar o Shift, quero isso aqui, clico aqui, ele vai selecionar para mim também. Clico aqui, quero o prato também, vai selecionar o prato para mim também. E quero esse canudinho aqui. Clico aqui, selecionou o canudinho. Maravilha, tá feita a minha seleção. Faltou um pouco ali no meio. Vou pegar o laço, seguro o Shift e adiciono essa minha seleção. Adicionei a seleção, maravilha. Aqui eu quero deixar mais redondinho. Seguro o Alt, venho aqui e tiro para deixar um pouco mais redondinho. Então a seleção tá como eu quero, maravilha. Vamos voltar aqui para a imagem e aí eu venho aqui e clico aqui em mascarar, adicionar a máscara de camada. Quando eu clico aqui, ele vai esconder aquilo que não estava selecionado. Por que que a gente faz isso? A gente pode também só recortar a imagem aqui e dar um Ctrl J, né, que é o duplicar, tá? Esse Ctrl J é para duplicar, então eu tenho essa camada aqui, quero fazer duas, dou um Ctrl J, ele vai me dar duas camadas. Se tiver selecionado, como é o caso aqui, ele vai criar uma nova camada só com a seleção, tá? Então no caso aqui, ó, criou uma nova camada com a seleção, né? Tá selecionado, selecionei a camada que eu quero, dou Ctrl J, ele cria uma nova camada só com o que estava selecionado lá embaixo. E aí desabilitei aqui para ver. Por que que eu não faço assim? Porque se eu quiser recuperar depois, ó, comer um pedaço do prato que eu só vi depois, eu vou ter que vir aqui, fazer a seleção, começar tudo de novo. Se tiver mascarado, eu não vou precisar fazer isso. Eu venho aqui, mascaro, digamos, ó, aqui não ficou legal, vou querer arrumar, vi depois. Eu posso vir aqui, pegar a ferramenta Brush, o pincel, deixo meu pincel no tamanho que eu quero e só conserto a parte que eu quero aqui, ó. Né? Ou não, mudei de ideia, vou querer pegar a mesa. Vem aqui, passo na mesa.
Se não tiver mascarado e simplesmente tiver sido recortado, não dá pra fazer isso, tá? Então máscara também é outro erro grotesco que o pessoal comete, que faz as coisas, não mascara, simplesmente joga pra lá e toca o pau. Então aqui a gente tá matando 2 erros em um. Deixa sempre a camada que tu vai trabalhar em objeto inteligente e deixa sempre o objeto mascarado quando tu quer jogar a transparência nele, tá? Então aqui, ó, tá vendo que ele tá preto? Onde tá preto tá escondendo e onde tá branco tá mostrando. Tem que estar selecionado a camada aqui, tá? Porque se tiver selecionado aqui, ó, eu não vou conseguir fazer, ele vai rasterizar e eu vou riscar a minha camada, então tem que estar selecionado a camada da máscara e aí eu pego e começo a passar onde eu quero consertar. O branco vai mostrar e o preto, posso apertar o X aqui para mudar, o preto ele vai esconder. Então eu passo aqui, também posso ajustar o meu pincel, posso deixar ele um pouco mais leve, ó, posso deixar mais sombra, posso deixar ele um pouco mais duro, seguro o Alt e rodo para baixo, ele fica mais hard ali, ó, e aí eu passo ele aqui, tá? No caso o branco, aperto X, pego o branco, eu passo aqui, ele vai revelar. Tá? Então basicamente assim que funciona a ferramenta máscara. Por que ela tem esse cadeadinho aqui? Para estar vinculada. O que é vinculada? Quando eu arrasto aqui, ó, eu arrasto as duas juntas, tá vendo? A máscara vem junto com o objeto. Se ela não tá vinculada, o objeto vai e a máscara fica, tá vendo? O objeto ou a máscara. Então deixa sempre vinculado aqui, tá? Alguns preenchimentos automáticos. Digamos que eu quero botar um quadro preto aqui. Eu venho aqui, pego a minha ferramenta seleção, seleciono aqui ó, a parte que eu quero, beleza? Vou criar uma camada nova, Ctrl Shift N, né? Vou botar aqui quadro. E aí vamos deixar ele preto. E aí tem várias formas de colocar uma cor nele, né? Fazer um chapado. A gente pode vir aqui e pegar o balde de tinta, como o pessoal faz. Peguei a lata de tinta, botei a cor que eu quero. Vou criar um azul. E clico ali, ele vai jogar a cor que eu quero na parte selecionada. Como que eu faço? Eu gosto de fazer um pouco diferente. Eu pego aqui, escolho a cor que eu quero na camada de fundo, digamos que era um vermelho. Tá selecionado, aperto o Ctrl Backspace. Eu gosto muito de usar atalho, então sempre que eu posso usar o atalho eu uso, tá? Então são duas formas de fazer, vai da forma que tu achar melhor. Tá? Dou Ctrl Backspace e aí dou um Ctrl D e aí eu tenho o meu quadro ali. Outra forma de preencher, lembra que a gente tirou a tatuagem dele aqui? A gente veio aqui, pegou a recuperação e passou e tirou. A gente pode fazer isso de forma automática também com a seleção. A gente vem aqui, seleciona a tatuagem, clico com o direito, preencher. Aqui o Photoshop vai fazer a mesma coisa, ele vai ler o que está ao redor e digamos que ele vai passar aquela ferramenta lá só onde está selecionado. Então eu venho aqui, dou um OK e ele vai preencher para mim. E cara, isso aqui dá para fazer 500 coisas. Por exemplo, eu quero tirar essa janela aqui. Venho aqui, seleciono a janela. Vou selecionar duas janelas de uma vez só. Seguro Shift e seleciono outra janela. Selecionei outra janela. Clico com o direito, venho aqui em preencher ou fill, se estiver em inglês. E dou um OK. Ele vai ler o que está ao redor e vai preencher para mim, tá? Então é um preenchimento automático do Photoshop. A gente pode também botar cor aqui, né? Então selecionar aqui e jogar um vermelho, por exemplo. Sempre que for fazer isso, joga numa nova camada, por favor. E agora a gente vai falar um pouco sobre as transformações que dá para fazer no Photoshop. Vamos pegar essa imagem aqui que a gente já está usando. E aí, o que são transformações? Aumentar, diminuir, rotacionar, como é que a gente faz isso no Photoshop? A camada tem que estar selecionada, se ela tiver o cadeadinho aqui, tu clica 2 vezes, tá? Quando tu dá o Ctrl T, ele vai mostrar essa caixa aqui. Então tu gira aqui, tu consegue girar a tua imagem, um pouco para lá, um pouco para cá. Para rotacionar também eu posso rodar ela e segurar o Shift. Então o Shift ele vai rodar ali de 15 em 15 graus, certo? Então eu quero deixar ela tá assim, eu quero deixar ela assim, de cabeça para baixo. Segura o Shift que é melhor, porque assim tu não vai conseguir botar o grau certinho ali, tá? Outra coisa, quando tu roda a imagem assim, acabou de rotacionar, vou dar um OK. Tu perde qualidade, como eu já falei, o pixel é quadrado, então quando tu mexe no pixel, ele vai ter que recalcular ali, então tu vai perder um pouco de nitidez. Se tu fazer umas 10, 15 vezes isso aqui, no final a tua imagem vai estar um lixo, tá? Então muito cuidado disso aqui. Agora quando eu rotaciono ela para 90 graus, no caso aqui 90 graus, ou 180, né, ou 270, ele não vai perder resolução, porque o pixel é quadrado, então ele só vai girar o pixel de forma quadrada, então tu não perde resolução, fica tranquilo. Pode rotacionar a imagem em 90 graus que tu não vai distorcer o pixel. Se for em 30, 15, outros graus aqui que tenha que mexer no pixel, tu vai perder resolução, tá? Então só uma informação importante aí pra vocês. Porque geralmente a galera quando começa adora destruir a resolução da imagem deles, né? Então é um exercício bem simples, a gente aumentar esse quadro sem distorcer a imagem que tá dentro. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar a ferramenta C, cortar aqui. Aqui o meu tava 4x5, lembra? Então ele só vai me dar proporcional, não vai deixar eu mexer. Para eu poder mexer eu tenho que vir aqui, resolução L e A. Aí eu vou aumentar um pouco para cá, um pouco para lá e um pouco para cima, digamos assim. Quero aumentar essa imagem para fazer um banner, né? Clico 2 vezes, fechou. Como que eu posso fazer? Se eu dar o Ctrl T e puxar para cá, ele vai vir proporcional, né? Para ele não vir proporcional, eu seguro o Shift. Então ele vai esticar. E aí eu solto. Só que tá vendo como ele destruiu a minha imagem?
ele distorceu ela, eu não quero isso, eu quero só esticar o fundo. Em alguns casos funciona esse modo, tá? Como é que é esse modo? A gente vem aqui, editar, escala sensível ao conteúdo, tá? A caixa é igual, idêntica, a diferença é que quando eu puxo aqui, digamos, vou segurar o Shift para ele puxar só para cá, né? Ou posso aumentar proporcional também, ele vai aumentar a minha imagem e o conteúdo ele vai manter. Então olha só que ferramenta mágica, vim aqui, botei aqui, dou Enter, tá vendo que ele aumentou a minha imagem, aumentou o fundo, mas o conteúdo dentro ele não distorceu, ficou perfeito? Eu posso fazer isso também puxando só para a esquerda, venho aqui, editar, escala sensível ao conteúdo, seguro o Shift e arrasto para cá, ele vai aumentar só o meu fundo e a minha mesa, tá vendo? Puxo para cá, vai aumentar só o fundo e a mesa e puxo para cima. Dou um Enter e olha só que maravilha, ele não distorceu tanto, tá? Não é a melhor forma de fazer, existem outras formas de fazer, mas é só pra gente entender que existe isso aqui. Quando eu quero fazer alguma coisa mais simples assim, eu posso usar essa ferramenta, tá? Então, escala sensível ao conteúdo. Vamos falar um pouco sobre distorção de marionete. Vamos pegar uma imagem aqui pra gente ilustrar esse conceito. Vamos pegar essa torre aqui, tá com o arquivo aqui, vamos selecionar só a torre, venho aqui, clico nessa ferramenta que tá ajudando bastante a gente. Vou clicar uma vez aqui, né? Se eu passar aqui, ele vai mostrar o que vai selecionar. Beleza, é isso que eu quero. Como é que eu vou melhorar essa minha seleção? Vou vir aqui pegar o laço poligonal, porque ela é reta, né? Então seguro o Shift, clico aqui, né? E vou fechando a minha seleção. Quero isso aqui, fechou. Vem pra cá, fecho, clico 2 vezes, selecionei mais ou menos o que eu queria ali, tá? Só para ilustrar. Vou dar um Ctrl J e aí eu tenho... Dei um Ctrl J, ele transformou a minha seleção em uma outra camada. Agora a gente vai vir aqui editar, distorção de marionete. Ativei minha distorção de marionete. Como é que funciona? Ele vai mapear tudo que está na tua camada, ou tudo que está selecionado, tá? Sempre melhor a gente transformar numa camada nova para poder trabalhar melhor. E aí eu vou criar eixos. Por exemplo, eu vou clicar aqui, criei um eixo, aqui criei outro, aqui outro e aqui outro. E aí eu consigo mexer nesses eixos, tá? Consigo distorcer eles. Onde tem o eixo ele não vai distorcer, né? Então aqui eu consigo brincar com ele, tá? Ó, quero isso aqui, fechou, dou Enter, distorceu. E aí se eu voltar aqui, por exemplo, não gostei, quero vir aqui em editar, distorção de marionete. Também, se tu não mexeu na camada, ele vai continuar ali. Então, quero arrumar ela, quero deixar um pouco mais reta. Vem aqui, tá? E mexe. Vou criar um eixo aqui, cria um eixo e mexe. Sempre assim, tá? Cria um eixo, aqui já tem, e mexe. Vou deixar um pouco mais reto aqui, aí, e dou um Enter. Fechou, ele vai recalcular. Ó, só que como eu mexi muito, ele vai distorcendo tudo, tá? Então muito cuidado quando mexer com essa ferramenta aqui. E distorção de perspectiva também, bem tranquilo. Venho aqui, distorção de perspectiva, seleciono o que eu quero distorcer, dou um Enter, e aí aqui eu consigo mexer na minha perspectiva. Vou botar mais pra lá, mais pra cá, enfim, bem tranquilo também, né? Enfim, a gente vai ver nas próximas aulas como é que pode ser usado isso daqui. Tá, próximo exercício para vocês. Vamos fazer uma manipulação bem bobinha aqui, só pra gente entender o conceito. Até se o computador de vocês não for muito potente, vocês podem diminuir o tamanho das imagens, tá? Dá um Ctrl Alt I, como a gente já fez. Ó, aqui tá com 5.000, não precisa, pode deixar com 2. 1, 2, 3, 2.000, dou Enter. Ele já diminui um pouco a minha imagem. É só pra gente brincar aqui e aplicar um pouco daquilo que a gente aprendeu nessa aula. Vamos alongar o dedo dele, como se ele fosse aí o Mr. Fantástico lá do Quarteto Fantástico. Vamos aumentar a imagem para cá primeiro, então, né? Eu vou apertar o C e vou esticar um pouco a minha imagem para cá, certo? Por que que ficou vermelho? Porque aqui minha cor tá vermelha, tá vendo? Minha cor de fundo tá vermelha. E porque a minha camada, ela tá bloqueada. Então, se eu desbloquear minha camada, clico 2 vezes, dou um Enter e puxo, ele vai ficar transparente, certo? Então a gente vai primeiro selecionar a mão dele, pode ser feito de várias formas, essa forma aqui é a que está funcionando por enquanto pra gente. A gente vem aqui, clica, ele vai fazer uma seleção automática pra gente, beleza, aqui pegou mais do que a gente queria, vamos tirar da seleção, vamos pegar o laço, peguei o laço, vou pegar um pouco mais da unha, seguro o Shift, quero um pouco mais da unha, não quero o carro, vou segurar o Alt e vou tirar do carro. Ó, sempre acaba de fazer a volta, ó. Fechou o laço, volta lá pro início, tá? Aqui a mão também, tem umas partes que eu não quero. Seguro o Alt, tiro. E vou tirando o que eu não quero na minha seleção, tá? Finalizei a seleção, é isso mais ou menos que eu quero, fechou. Vou dar um Ctrl J e aí eu vou duplicar só o que está selecionado, que é só a mão dele, que é o que eu quero. Como é que a gente vai fazer agora?
Lembra aquela ferramenta preencher que eu mostrei para vocês? A gente vai usar aqui para tentar limpar esse fundo. A gente vai selecionar de novo a mão dele. A gente não precisa selecionar a mão dele, a gente pode copiar essa seleção. Tá vendo que aqui só tem a mão? Como é que a gente faz essa seleção? Tem que vir aqui fazer de novo? Não. Tu segura o Ctrl e clica aqui na thumb com o botão esquerdo. Clique com o botão esquerdo, ele vai selecionar tudo que está dentro dessa camada. Então o que está dentro dessa camada é só a mão. Se tivesse, por exemplo, a mão e isso aqui numa camada só, não ia funcionar. Eu seguro o Ctrl, clico aqui, ele vai selecionar o quadrado, tá? Mas como tem só isso aqui na camada, quando eu seguro o Ctrl e clico, ele seleciona só isso aqui, certo? E aí vou deixar invisível isso aqui, vou vir na camada de baixo, seleciono a camada de baixo, pego a ferramenta seleção, tá? Porque se eu pegar essa ferramenta e clicar com o direito, ele vai abrir opções de camada aqui, não tem nada a ver, tá? Então, quando tu clica com o direito aqui, dependendo da ferramenta, ele abre opções diferentes. Então, pega uma ferramenta de seleção, clica com o direito na seleção e vem aqui em preencher. Preencher, só dá um OK e vamos ver se o Photoshop faz uma limpeza pra gente ali. Ó, fez uma limpeza bem legal, né? Dei um Ctrl D aqui pra gente conseguir ver melhor. E aí fez uma limpeza legal, só que tem esse contorno aqui, tá vendo? Por quê? Porque a seleção ela ficou um pouco para dentro. Então a gente precisa aumentar um pouco essa seleção. Pô, vou ter que fazer de novo. Não, tem uma forma muito simples de a gente fazer. Tá selecionado aqui, um pouco para dentro, né? Como a gente viu. Eu vou vir em selecionar, modificar, expansão. Aqui vou botar 2 pixels que seja e vou dar um OK. Ele vai pegar tudo que está selecionado e vai engordar 2 pixels, tá? E aí sim, eu venho aqui, pego a ferramenta de seleção, clico com o direito, preencher, dou um OK, Ctrl D e tá aqui, ó. Não ficou a melhor montagem do mundo, porque obviamente a informação que estava ali embaixo se perdeu, então não tem como ele saber se tinha uma mosca ali ou se não tinha, mas ele já dá um talento com esse preencher. Então a gente basicamente limpou o fundo e agora a nossa mão tá aqui, ó, livre, leve e solta. Vamos fazer aquela expansão aqui sensível ao conteúdo, então a gente seleciona a camada de baixo, vem em editar, escala sensível a conteúdo, segura o Shift, porque senão ele vai aumentar tudo, né? E arrasta pra cá. Tá vendo que ele tá aumentando o fundo sem mexer no carro? Olha que maravilha. Sem distorcer o carro, ó. Deu um OK, maravilha, tô com a minha mão aqui. Qual que é a brincadeira aqui? A brincadeira é a gente esticar o dedo dele, né? Então a gente vai puxar pra cá. Quando eu puxo também, ó, tá vendo que ele fica solto? Eu seguro o Shift e ele vem reto daí, tá vendo? Começo a puxar e seguro o Shift. Aí, ó, ele vai reto pra cima. Se eu quiser pra cima, né? Ou reto pro lado, tá? Então rente pro lado aqui, encostei ali, maravilha. Como é que a gente vai fazer? A gente vai dar um Ctrl T, pode segurar o Ctrl aqui também. Se eu puxar ele aumenta proporcional, só que se eu segurar o Shift ele aumenta assim. Só que aí vai distorcer e vai ficar feio. A gente quer fazer como se só o dedo dele fosse elástico. Como é que a gente faz? Com a ferramenta marionete, o Puppet. Deixa selecionado o braço, editar, distorção de marionete, e aí a gente vai colocar eixos aqui, para não mexer muito na mão, tá? Um eixo aqui, tá louco de bom. Coloquei esse eixo aqui, vou puxar. Quando eu puxo ele mexe um pouquinho lá atrás, faz parte, tá? E aí eu vou puxando eixo por eixo para não distorcer demais. E aí digamos que eu vou colocar um eixo aqui, e aí eu vou fazer uma brincadeira, vou botar mais um eixo aqui, para baixo, esse eixo para cima, tá vendo que mexe em tudo? Porque não tem eixo lá. Então coloco o eixo, pronto, aí ele já vai segurar. E aí eu consigo mexer aqui, mais um eixo aqui para baixo. Essa mão aqui eu quero puxar um pouco para baixo, aqui também um pouco mais para baixo. Fechou e dou um Enter. Tá aí a nossa montagem, tá? Nossa linda montagem. Só para ilustrar, tá? Um exemplo bem tosco, né? Na próxima aula vai ter um exemplo muito mais prático, mas só para vocês entenderem para que serve, certo? Primeiro exercício para vocês fazerem aí bem simples, para aplicar muita coisa daquilo que eu já ensinei. Agora a gente vai trabalhar com transparência. Tem um meme aqui pra gente fazer, que é esse meme clássico aqui da Joelma, né? Então para exportar eu posso ir lá e abrir como eu também posso arrastar aqui, dar um Alt Tab pro Photoshop, vir aqui. Se eu soltar aqui, ele vai jogar dentro do meu arquivo. Se eu soltar lá em cima, arrasto do Alt Tab, vem aqui, solto aqui em cima, ele vai abrir uma camada nova, certo? Então é isso que a gente quer. Vamos ver o tamanho. O tamanho tá legal, né? Vamos botar aqui 1080, deixa assim 1080, que é o tamanho para rede social. Tô com a minha imagem aqui, vou desbloquear ela. Vou pegar a minha segunda imagem, que é essa daqui, arrastar e soltar dentro, que agora eu quero as duas no mesmo arquivo. E aí vou aumentar ela aqui, vou mexer no tamanho que eu quero. Beleza? Eu vou querer essa imagem aqui. Essa aqui eu vou querer embaixo, na verdade. Então eu arrasto pra cá e essa aqui tá em cima. E aí aqui a gente vai deixar transparente. Lembra que a gente deixa transparente aqui, ó? E ela tá chorando e aqui ela tá rindo. Só que tá vendo que ficou feio aqui porque desfocou tudo? Porque ele tá deixando tudo transparente. Vamos selecionar só ela aqui para deixar só ela transparente. A gente pode vir aqui, né, e selecionar. Pode ser uma seleção meia boca aqui também. Selecionei ela.
tá? E aí quando eu dou o delete, ele vai deletar o que está selecionado. Só que eu quero deletar o fundo. Então como é que eu posso fazer? Eu venho aqui, clico com o direito, selecionar inverso. Ele vai pegar o que não está selecionado e vai selecionar, né? Vou fazer uma inversão. E aí eu consigo deletar, certo? Só para vocês entenderem esse conceito de inverter a seleção. Posso dar o Ctrl Shift I também, que é o que eu faço. Selecionei ela, quero selecionar o fundo. Ctrl Shift I, vai selecionar o fundo, tá? Como que a gente pode fazer também com essa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui, ó, ela já vai fazer uma seleção bem legal pra gente. Beleza? Fez uma seleção, ou eu posso deletar, ou eu posso duplicar e excluir de baixo. Né? Então, ó, já selecionou ela. Outra forma de seleção também que eu quero mostrar pra vocês, a Subject. Essa forma aqui é maravilhosa. Você vai vir aqui, selecionar assunto. E aí o Photoshop ele vai ler o que é o teu assunto principal, o que é fundo, e vai selecionar só o teu assunto. Nem sempre funciona, mas na maioria dos casos ele seleciona cabelo. Essa ferramenta aqui é sensacional, tá? Usem bastante ela, tá? Como vocês viram aqui, fez uma seleção meia boca. Vamos dar um Ctrl J aqui pra ver. Ó, não ficou uma seleção maravilhosa. A outra ficou melhor, então maravilha. Você vai lá e testa essas seleções automáticas, tá? Só pra gente ganhar tempo, obviamente. Se fosse uma peça promocional, alguma coisa mais importante assim, a gente ia lá e fazia na Pen Tool, né? E o cabelo também não dá pra fazer na Pen Tool, tem que usar outras técnicas. Mas enfim, vamos usar essa aqui que ficou um pouco melhor. Beleza? Tenho ela selecionada lá. Posso mascarar também, vamos mascarar. Tá, tô fazendo de várias formas aqui pra você entender que tudo é possível. E aí vou colocar ela aqui. Tá vendo que ele matou aqui embaixo? Eu não quero que ele mate. Então eu venho aqui, seleciono a minha máscara, pego a minha ferramenta Brush, deixo o branco ali e passo aqui, ó, vai recuperar essa parte que eu perdi. Entendeu por que é importante ali? E aí você vai vir aqui e nós vamos deixar a joelma transparente aqui. Digamos que agora eu vou querer mexer aqui, beleza, tá perfeito, não vamos querer mexer nessa camada, tá perfeito do jeito que tá. Venho aqui e posso rasterizar ela. Converter em objeto inteligente e aí eu clico com o direito e rasterizo ela só pra gente fazer essa brincadeira aqui. Qual que é a brincadeira? A gente vai deixar essa camada aqui um pouco transparente. Então vou deixar ela mais transparente ali. Ela chorando mais pra cá e ela transparente ali. Vou dar um Ctrl T, vou aumentar aqui pra ficar um pouco mais visível. Beleza, aqui ela rindo, dou um Enter, beleza. Eu quero apagar um pouco essa parte aqui. Aí eu posso pegar a borracha, vir aqui, mesma coisa, tá? Seguro o Alt e clico com o botão direito para abrir esse comando aqui. E aí eu vou limpar aqui e deixar só ela rindo lá em cima. Outras formas que a gente pode fazer para ficar legal também. Pode vir aqui no formato de mesclagem, lembra? Você vem aqui e vai testando outras mesclagens, ó. Mas vamos pegar aqui multiplicação, que sempre fica bom. Fechou, multiplicação. O fundo tá meio escuro, vamos deixar o fundo um pouco mais claro para aparecer um pouco mais ela também. O problema não é a imagem, é o fundo. Então clico com o direito, rasterizo a camada de baixo, pego essa ferramenta aqui, ó, subexposição e vou passar lá embaixo, tá vendo? Que tá ficando mais claro. Essa é uma forma bem simples de clarear, né? Então clareei um pouco lá, tá vendo? Eu vou clicando aqui, pronto, agora ficou um pouco melhor o meu meme aí. E aí eu vou criar aquela caixa que eu mostrei pra vocês. Vou criar uma camada nova, Ctrl Shift N. Subo pra cá, eu não vou nomeando geralmente, tá? Mas vocês podem ir nomeando. Vou botar aqui texto, e aí eu vou fazer uma seleção aqui embaixo, pego a minha ferramenta de seleção, venho aqui embaixo, deixo assim, vou deixar preto, então aperto o D, vai ficar preto e branco, eu aperto o X, vai jogar o preto pra trás, Ctrl, Backspace, tá aqui. E aí vou começar o meme, vou jogar um texto aqui, sei lá, pega a ferramenta texto, né? Vou clicar aqui e vou botar aqui um meme legal, digamos assim. Vou pegar essa ferramenta aqui e agora eu começo a editar. Aperto o Ctrl T, aumento aqui, tá? Ah, digamos que eu quero deixar vermelho aqui ou azul. Como é que eu mudo a cor? Por que ficou branco? Ficou branco porque aqui nessa caixa tá branco. Então se eu venho aqui e deixo vermelho, por exemplo, fica vermelho. Se eu venho aqui e deixo azul, fica azul, tá? Vou deixar um cinzinho aqui. E aí vamos pensar no nome mais criativo aqui. Vamos fazer duas partes assim mesmo. Vamos fazer em cima, dou um Ctrl J, pego esse texto e jogo lá pra cima, seguro o Shift para ele vir rente aqui. Vou jogar isso aqui um pouco para baixo, seleciono as duas camadas, desço um pouco. E aí, o meme geralmente é tudo maiúsculo, né? Então eu posso vir aqui e escrever tudo maiúsculo. Ou eu posso vir aqui e deixar essa opção selecionada. Então tudo que eu escrever vai vir em maiúsculo, tá? Então eu vou arrastar meu texto para cá. Vou botar aqui, me falaram que leva 180 horas por espaço para aprender Photoshop. Pô, hoje eu tô criativo, cara. Eu vou botar 3 pontinhos aqui, né? Quando eu quero selecionar, aperto o T, seleciono o que eu quero editar, 3 pontinhos, maravilha. Clico aqui, quero deixar tudo centralizado, vim aqui em parágrafo, deixo centralizado. Esse tamanho tá legal. E aí eu quero jogar esse mesmo texto lá para baixo, para manter, né, a coerência.
Vamos deixar um pouco mais grosso isso daqui. Aqui é a fonte, tá? Aqui eu tô usando a Roboto, que é uma fonte oficial do Instagram, do Facebook. Aqui é a grossura dela, tá? Bold, black, um pouco mais grossa, um pouco menos grossa, tá? Bem, basicamente é isso. Aqui eu posso dar mais uma engrossadinha se eu quiser. Aqui é o espaçamento, posso diminuir, então espaçamento 6, espaçamento 24, ou posso clicar aqui e arrastar. Vai clicando aqui, vai arrastando, ó, e aí tu vai achando um espaçamento legal pra ti, tá? Mesma coisa o tamanho da fonte, posso aumentar o tamanho por aqui. Clico e arrasto pro lado, ele vai aumentar o tamanho. Vou duplicar essa camada, então vou dar um Ctrl J, vou jogar lá pra baixo, segurando o Shift. Me falaram que leva 180 horas pra aprender Photoshop. Aí que tu vai botar: achei o canal do Will no YouTube. KKK. Certo? Hoje eu tô criativo, mano. Assim que se faz um meme. Geralmente se faz com um pouco mais de criatividade, mas de forma profissional, digamos assim, é assim que se faz. Esse exercício é legal para vocês praticarem aí essa parte de texto, essa parte de mover as camadas e essa parte de transparência e de limpeza de imagem. Pratiquem e façam esse exercício. Vou fechar aqui, tá? Vou abrir essa imagem aqui. Certo, a gente vai aprender agora a mexer com essa ferramenta aqui, ó. Você vai vir aqui, vai ter desfoque, nitidez e o borrar, né? Aqui geralmente as meninas usam quando elas querem emagrecer ali, geralmente, né? Que as blogueiras fazem de forma errada lá e ficam passando vergonha. Então, digamos que a gente queira mexer aqui, diminuir o braço dela, enfim, a menina, digamos, hipoteticamente, ela quer emagrecer. Aí a gente pega essa ferramenta aqui, vai ter que mexer no pincel, tá? Clico com o direito e arrumo ele aqui, ou faz daquela forma que eu mostrei, né? Assim, e aí isso aqui eu vou puxar um pouco o braço dela pra cá, puxar um pouco pra lá, puxar um pouco pra cá. Essa é a forma amadora que a galera faz. A gente vai fazer de uma forma um pouco profissional. A gente vai dar um Ctrl Z, vai voltar aqui, voltar a tela, e a gente vai usar o Liquify. Vai vir, no caso, dissolver, né? Você vai vir em filtro, dissolver. A gente tá aqui dentro da ferramenta dissolver, e aqui que a gente vai fazer essa mágica. Mesma coisa, posso clicar com o direito para aumentar o meu pincel, né? Também posso vir aqui, posso aumentar a pressão, enfim. E aqui a gente também pode dar zoom, é como se fosse um outro Photoshop, tá? Com outras ferramentas, obviamente. E a gente vem aqui, diminui, e aqui a gente vai fazer essa distorção. Então, tá vendo como ele mantém muito mais fiel? Ele estraga muito menos a imagem? Essa é a forma profissional de fazer que as blogueiras deveriam fazer e não fazem, né? Obviamente porque elas não viram essa aula, tá? Nesse caso aqui, a menina quer diminuir o braço, né? Ficou estranho. A gente tem que vir aqui e ajustar a grossura do pincel. Então aqui teria que ser um pincel muito mais grosso. Puxar um pouco de tudo pra cá, cuidar para não distorcer o fundo. Puxar um pouco pra cá. Na verdade, a forma profissional seria selecionar e mexer lá até no Puppet, lá na distorção, tá? Mas aqui eu quero que vocês aprendam a mexer nessa ferramenta aqui, porque é importante, tá? Aqui é uma coisa meio complexa, mas a ideia é dominar o conceito, tá? Então, ó, assim que as meninas emagreceriam, no caso, né? Puxa pra cá, puxa pra lá. Tem que cuidar, não clicar demais, porque isso aqui acaba distorcendo muita imagem e aí tira a realidade da imagem, né? O nosso olho é uma máquina de detectar aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro. Então, né, aqui tá ficando meio zoado, mas só para vocês entenderem o conceito, tá? Ah, a menina quer diminuir aqui, quer botar um shapezinho aqui, mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Aqui ela quer diminuir um pouco a barriga, né? Puxa pra cá, puxa pra lá, né? E aí você ajusta aqui, ó, bota o shape da menina, porra, já ficou com o shape aí, ó, né? Aqui ela vai querer diminuir, aqui também ela vai querer diminuir, opa. Aqui o pescoço, digamos que ela queira diminuir, então deixa bem pequenininho. Puxa ela pra cá. Aí, ó. Ela tá botando o shape na menina aí, ó. Maravilha, pá, pá, pá. Beleza? E aí eu dou um OK aqui. E ele vai mexer na minha imagem. Olha ali. Ctrl Z, Ctrl Shift Z. O Ctrl Z volta, o Ctrl Shift Z vai pra frente, se vocês não pegaram ainda. Então, tá aí, ó. Como é que tava e como é que a gente deixou, né? Ó, já deu uma diferença legal, tá? E isso é uma forma até relativamente amadora de se fazer, mas é muito melhor do que pegar essa ferramenta aqui e ir avacalhando, tá? Então, para esse exercício, vocês precisam botar o shape nessa menina, certo? Faz o exercício, mano. Vamos para a nossa próxima imagem agora, onde a gente vai falar sobre camadas de ajuste. Vou fechar isso daqui. Agora a gente vai trabalhar com camadas de ajustes e dependendo do formato de imagem, pode ser que ele abra esse Camera Raw antes, tá? Esse aqui, o Camera Raw é como se fosse um programa dentro do Photoshop. Lembra que eu falei de plugins? É como se ele fosse um plugin. Na verdade, as configurações do Camera Raw é as configurações do Lightroom, que é um programa de edição para fotógrafo. Você já ouviu falar? O Lightroom, basicamente, ele tem isso daqui. Ele é um programa que tem isso aqui dentro, tá? Só que muito mais complexo, dá pra fazer muito mais coisas lá voltado para fotografia. No Photoshop tem um Lightroom segunda linha, digamos assim, tá? E aqui só vem em abrir. Então, abriu aqui, a gente vai explorar um pouco as camadas de ajuste. Você vai vir aqui,
né, abrir as nossas camadas de ajuste, ou tu pode vir aqui também, e a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas rapidinho. Brilho e contraste. Tu clica aqui, ele vai abrir uma janela de brilho e contraste e vai criar uma camada. Eu posso vir aqui nessa camada aqui, né, desbloqueio ela, venho aqui em imagem, ajuste, brilho e contraste e mexo no meu brilho aqui. Digamos que eu deixo ela muito mais clara, menos contrastada, menos contrastada e dou um OK. Qual que é o problema disso? É que depois eu não consigo mais controlar. Se eu me arrepender, quiser mexer em alguma coisa, eu não posso mais voltar, né? Tem que dar um Ctrl Z e começar do zero. Se eu vim aqui, brilho e contraste, eu crio uma camada. Então, aumento meu brilho, diminuo meu contraste. Show, maravilha, posso até fechar. Faço outras coisas, depois se eu quiser mudar, eu só venho aqui, ó, clico 2 vezes aqui, posso voltar e alterar o meu brilho e meu contraste, tá? Então, sempre que vai fazer uma manipulação também, outro erro grotesco da galera. Vem aqui pelo ajuste e mexe aqui, tá? Se for coisinha rápida, que tem certeza que já está finalizando o arquivo, ok. Mas se tu tá começando a trabalhar, cria camadas de ajustes, porque isso daqui vai te ajudar muito no começo. Brilho e contraste, então é isso. O brilho, ele basicamente é a entrada de luz, saída de luz. E o contraste é como essa luz ela interage no ambiente, né? Digamos assim, menos contraste entre as cores e mais contrastes. Níveis, isso aqui tu vai usar muito também. É o nível de luz que entra e sai, mais ou menos como o brilho, tá? Só que funciona de uma outra forma. Aqui é a entrada de luz, tá? E aqui é a saída. Então com o tempo tu vai aprender a diferença disso aqui na prática, tá? Aqui no meio tu pode também mexer nos tons médios, tá? Aqui nos tons altos, aqui nos tons baixos, aqui nos tons médios, enfim. Aqui é a entrada total, então quanto mais arrastar para cá, mais branca fica a imagem. E quanto mais eu arrastar para cá, mais preto fica a imagem. A gente usa isso aqui quando às vezes na fotografia não quer um pixel preto, a gente quer um pixel cinzinha. Então a gente puxa um pouco para cá, ó. Tudo que é preto fica meio cinza, e a gente não quer branco também, que é meio cinza. Então a luz lá não vai ficar branco, a gente puxa pra cá, ela fica meio cinza. Basicamente o níveis funciona assim. Curvas também, é como se fosse um níveis level 2, né? Como se fosse um nível mais aprimorado. Curvas também, a gente vai controlar aqui a saída e a entrada de luz, só que aqui a gente consegue mexer melhor aqui nesse quadro cromático. A gente vem aqui, né, cria pontos e vai mexendo aqui na entrada de luz, tá? Na curva de iluminação. Muito complexo, não vamos falar sobre isso agora também, tá? Mas só para tu entender, a curva é um nível um pouco mais avançado. Exposição, aqui também, entrada de luz total e saída de luz total. Então tu vê que quando tu mexe no nível ele reage de uma forma diferente e na exposição de uma forma diferente. Também, vocês só vão aprender a diferença disso aqui na prática com o tempo, tá? Deslocamento da luz e a correção de gama. Só vão aprender isso aqui com o tempo. Vamos excluir um pouco aqui que tem muito já, exclui. E também tá vendo que ele tá criando uma máscara, né? Então eu também posso selecionar só a menina, no caso eu venho aqui, seleciono só a menina, clico aqui, vamos ver o que ele vai selecionar. Essa ferramenta deixa o cara preguiçoso, né? É normal. Mas como eu falei, pra gente agora que tá brincando funciona. Mas se tu vai fazer um projeto, uma coisa mais profissional, a seleção tem que ser manual, tá? Por favor. Selecionou a menina, maravilha. Eu posso vir aqui, ó, e selecionar a minha máscara, dar um Ctrl Backspace. Tudo que tu faz no Photoshop pode ser aplicado apenas à seleção. Se não tem nada selecionado, ele vai entender que é para ser feito só na camada inteira. Vibratilidade. Isso aqui também é vibração de cores, tá? Então eu vou deixar a cor um pouco mais morta, um pouco mais viva, né? E a saturação. São coisas diferentes que também vocês vão aprender na prática. Principalmente a galera que mexe com fotografia, tá? A maioria dos designers nem sabe o que é isso aqui. Matiz, saturação, isso aqui tu usa bastante. A matiz é o quadro de cores que tá usando. Ele tá usando esse quadro de cores, né? Aqui amarelo, ali azul, ali um pouquinho marrom, a menina um pouco amarelo com vermelho. Então quando tu mexe aqui, ele vai mudar esse quadro. Então ó, vai mudar pra lá, vai mudar pra cá, certo? Deixa sempre no meio. A saturação, né? A quantidade de cores que vai entrar aqui. E a luminosidade, né? Entrada e saída de luz num todo. O que a gente pode fazer, às vezes eu quero mudar, por exemplo, o azul da camiseta dela. A gente pode vir aqui, ó, selecionar cianos, né, os azuis, e mexer aqui na matiz. E aí ele vai mexer na matiz de tudo, né? Digamos que eu quero mexer só na camisa dela, eu venho aqui, posso excluir, vou selecionar só a camisa dela, posso fazer uma seleção bem meia boca aqui mesmo, porque ele só vai pegar os azuis. Só não quero pegar o azul lá de trás. Beleza? Vou abrir aqui o meu matiz de saturação. E aí eu posso mexer na matiz daqui, que ele vai mexer em tudo. Só que aí vai mexer no pescoço dela, vai mexer no cara lá atrás, tá? Não quero. Vou deixar 0. Quero só os azuis. Venho aqui, azul. Mexo no azul, ele vai mudar o azul da camiseta dela lá. Vou deixar um rosa, vou deixar um verde, alguma coisa assim. Tá? E a saturação, posso aumentar a saturação e a luminância aqui, tá? A luminosidade. Só no que tá aplicado porque tá mascarado, certo? Aqui ficou faltando um detalhe ali, mas enfim, vocês entenderam. Equilíbrio de cores também, deixar a cor mais azul, deixar mais vermelho, deixar mais magenta, mais verde.
preto e branco. Sempre que tu quer deixar uma imagem em preto e branco, tu vem por aqui. Pode vir aqui em imagem também e deixar aqui em tons de cinza. Só que aí tu não vai ter esse controle da entrada de luz onde é vermelho, entrada de luz onde é amarelo, tá? Então aqui tu tem muito mais ferramentas para deixar do jeito que tu quer, tá? Então quando tu vai deixar uma imagem em preto e branco, vem por aqui. Aqui eu quero deixar mais escuro. E aí tu vai ajustando aqui, certo? Filtro de fotos, aqui também. Tem alguns filtros que vêm pré-prontos aqui, enfim. A gente pode jogar uma cor em tudo, é uma das formas de fazer, tá? Uma das formas de jogar filtro na foto é por aqui, com luminosidade, sem luminosidade também. Lá na frente vocês vão entender a diferença de um modo para outro. Mistura de canais também, mesma coisa, tá? Daqui para baixo são coisas que não são muito importantes, que não são muito relevantes agora. Com o tempo vocês vão aprendendo a mexer nisso daqui. Vamos falar um pouco sobre esse tal de Camera Raw. Tudo que a gente faz aqui é para mexer na imagem num todo, né? Então, se eu tiver um texto vermelho, por exemplo, e mexer na camada de ajuste, ele vai mexer em tudo, a não ser que eu coloque a camada de texto por cima. Então, o Camera Raw a gente usa quando a imagem está finalizada. Digamos que essa imagem está finalizada, eu fiz as montagens lá. Vou pegar aquela do Diesel lá para ilustrar para vocês. Estou com a minha imagem pronta, o que eu vou fazer? Eu gosto de selecionar tudo aqui. Para usar o Camera Raw tem que ser usado só em uma foto, tá? Então eu não consigo jogar o Camera Raw nas camadas, digamos assim. Então eu vou precisar duplicar isso daqui. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl J, dupliquei tudo, vou clicar com o direito, mesclar essas camadas, vou dar um Ctrl E, ele vai pegar todas as camadas que estão selecionadas e transformar em uma só que aí tu não vai mais conseguir mexer, obviamente, tá? E deixo minhas camadas aqui embaixo para caso eu mude de ideia depois. Então com essa camada selecionada, vamos em filtro, Camera Raw, filtros de Camera Raw. Como eu falei, isso aqui é para pós-produção, tá produzida a imagem, tá perfeito, o cliente já aprovou, é isso mesmo, então agora a gente vai dar uma mexida aqui. Abrindo aqui o básico, a gente vai ter a temperatura, né? Deixando um pouco mais para o azul, um pouco mais para o amarelo, um pouco mais para o ciano, um pouco mais para o magenta. Exposição geral, quantidade de luz que vai entrar em tudo, contraste, né? Contraste das cores, realce, aquela luz mais dura, onde que ela está batendo, ali, ó. Sombras, aqui é sombra, né? A parte mais escura. Aqui o branco, né? Lembra, ó, aqui tá ficando o branco bem branco, aqui o branco um pouco mais escuro, preto, mesma coisa. Textura. Isso daqui ele vai dar um pouco de profundidade na tua imagem, né? Então quando tu mexer na textura aqui tu vai ver. A claridade também, tá? Mais ou menos a mesma coisa. Desembaraçar, ele mexe um pouco ali na questão das cores. Vibração e saturação também, vocês vão aprender a diferença com o tempo. Aqui a gente tem a parte de curvas, lembra aquela curva que a gente abriu lá? Aqui também tem isso daqui. É mais a parte de fotografia, nem vamos entrar agora nesse detalhe. A gente consegue dar uma mexida na nitidez, tá? Não estoura isso aqui porque fica feio. Principalmente nesse caso aqui que é um quadrinho, então pô, não precisa estar nítido, a ideia é que esteja cômico mesmo, né? Redução de ruído, então aqui a gente consegue jogar ruído, enfim, mexer nessa parte de nitidez também, vocês vão aprender mexendo. Misturador de cores, não vamos entrar agora, também é misturar o vermelho, deixar mais verde, enfim. Correção de cores, tá? Então aqui também a gente consegue mexer nos tons médios, quero deixar uns tons médios mais pro verde, mais pro vermelho, mais óptico. Aqui, no caso, geralmente quando tu bate uma foto, depende da lente que tu usa, ela distorce um pouco a realidade. Então isso aqui, a ideia disso aqui é dar uma corrigida nisso aqui. Então ó, às vezes a lente ela é uma, né, 50mm, o objetivo ela vai deixar um pouco mais assim, e uma outra lente mais angular ela vai deixar um pouco mais assim. Então a gente mexe e consegue ajeitar aqui, tá? Mas também só pra parte de fotografia. Vinheta, o que é vinheta? É como se fosse uma moldura escura, sabe? Pra gente dar um foco no personagem. Então quando eu diminuo a vinheta, ele vai criar uma vinheta escura ali, tá vendo? Que tá ficando escuro as bordas. E pra cá ele fica mais claro, né? Então geralmente a gente deixa um pouco mais escuro aqui, que é pra dar um pouco mais de drama, um pouco mais de foco no personagem principal. Também muito usado na parte de fotografia. Geometria também, não vamos entrar nesse método aqui muito complexo. Efeitos, aqui a gente consegue jogar um granulado, que é legal, tô usando bastante. Granulado é como se fosse aquelas câmeras antigas, né? Então vai dar uma sujeirinha ali, tá? E aqui a gente consegue jogar uma vinheta um pouco mais dura também. Aqui a gente consegue ver como que funciona a vinheta num todo. E calibração aqui também é muito calibração de lente, ou enfim, aqui é um processo um pouco mais complexo, não vamos entrar. Só para você entender o que é o Camera Raw, tá? Aí eu dou o OK, ele vai aplicar e já. Não vou dar OK porque vocês já entenderam para que funciona, tá? Vou cancelar aqui. Próximo exercício a gente vai usar essa mesma imagem aqui. Vocês só dão um abrir. Essa imagem tá bem grande, ela tá com, sei lá, 5.600 pixels. Pode deixar com 2.000, tá? 1.500 até. Ok, tá? E a gente vai mudar a cor dessa bola aqui, ela tá meio laranja, né? Vamos deixar azul. Como é que a gente faz isso? A gente poderia fazer direto, abrindo uma camada de ajuste aqui de matiz saturação. Quando tu mexe na matiz na saturação, deixa a bola azul. Só que aí vai deixar tudo, né? Não funciona, a gente quer só a bola. Então a gente vai fazer uma seleção, deleto aqui. Vou fazer uma seleção, a bola é fácil, né? Porque eu posso vir aqui pegar uma esfera, né? Pode apertar e segurar ou clicar com o direito, clica com o direito ele vai abrir também. E aí tu vai selecionar mais ou menos aqui, beleza? Assim, e aí eu vou mexer aqui
E beleza, pegou, o importante é que pegou aqui, pegou ali e aqui também. Vou segurar um Shift e vou adicionar aqui também, que eu acho que funciona. Vou pegar um pouco mais aqui, que tem o vermelho, pra gente deixar tudo azul. Beleza? Aqui tem um pouquinho de vermelho, eu vou pegar também. Aqui, tá? E a bola aqui também não pode ficar muito de fora. Show! Então a gente vai vir aqui, abrir uma camada de ajuste de matiz e saturação. Vou mexer pra lá e vou mexer pra cá. E vou colocar a cor que eu quiser. Pode ser verde, maravilha. Um pouco mais pra cá, tá? Como que é a forma ideal de se fazer? É vir aqui, duplicar essa camada, tá? Duplica a camada e aí tu aplica basicamente nessa camada aqui, certo? Vamos pegar essa seleção aqui. Lembra que eu falei que se tu segurar o Ctrl e clicar na thumb, tu vai selecionar o que está selecionado na camada? Então, vamos selecionar isso daqui. Vamos dar uma seleção inversa, Ctrl Shift I e apagar o fundo, pra gente deixar selecionado só isso daqui, tá? Outra coisa, se essa camada de ajuste estiver pegando em tudo, só que aqui tem que estar branco, não preto, certo? E aí eu quero aplicar só nessa camada aqui, só nessa camada de baixo. Como que eu posso fazer? Tu pode vir aqui, segurar o Alt e vai ficar essa setinha aqui, e aí tu clica uma vez com o esquerdo. Clicou com o esquerdo, ele vai aplicar só nessa camada, tá vendo? Se eu deletar essa camada, ele fica vinculado apenas à camada de baixo, certo? Bem tranquilo também, com o decorrer das aulas vocês vão entender como que pode ser usado isso aqui de melhor forma, tá? Então, estou aplicando só aqui, vou até criar aqui para ficar organizadinho uma pasta, seleciono os dois, dou um Ctrl G, ajuste, abro aqui, certo? Vamos clicar duas vezes aqui e vamos ajustar aqui, vamos deixar o azul que a gente queria. Beleza, esse é um azul mais ou menos que eu queria, um pouco mais para cá, mais magenta aqui, mais marinho na verdade, um pouco mais saturado, para combinar com as caixas ali. A luminosidade tá legal, vou deixar assim, beleza, show. Show. Só que tá vendo que aqui ele ficou zoado? Ficou porque tinha azul aqui, enfim, ele acabou pegando um pouco de tudo. Como é que a gente corrige isso? Vamos apagar daqui. O que a gente apagar daqui, ele vai apagar dali. Então vamos apagar, pegar a borracha de uma forma mais suave. Então a gente vem aqui, diminui aqui e apaga de uma forma mais suave, tá vendo? De uma forma suave, porque se for duro, né, ele vai continuar quadrado, ó, né? Então deixa o pincel mais suave, né? Diminui ele, aumenta a suavidade aqui. E aí tu vai passando aqui, ó, e vai deixando mais suave. Ali pegou demais, então volta. Beleza? Aqui a gente vai também deixar um pouco mais suave. Diminua aqui para não pegar ali na esfera. Pá. Beleza? Tá aí, ó. Aqui também ficou um pouquinho fora. Não tem problema, vem com o pincel aqui, com a borracha e passa aqui. E aí a gente tá deletando a camada de baixo. Tá vendo que ela tá a mesma coisa, na verdade? Só que a camada de ajuste tá aqui, ó. Pra caso a gente queira mudar de ideia depois, trocar a cor ou mexer na tonalidade da cor, é só dar 2 cliques e já vai estar minha configuração aqui. O próximo exercício para vocês, deixar essa esfera aí azul. Vai lá, faz o exercício. E aqui tem algumas outras imagens que eu tô mandando para vocês brincar também, né? Por exemplo, vou botar esse carro nessa rua. Vamos puxar a rua para lá. A rua tá aqui, vou puxar o carro, puxo para cá, solto aqui, certo? Posso selecionar o carro aqui, selecionar o fundo, enfim. Vamos tentar pelo selecionar assunto. Porra, tô dando só os melhores hackzinhos pra vocês, né? Assunto, vai selecionar meu carro aqui, por exemplo. Maravilha, seleciona meu carro. Tem uma seleção que ficou meio zoada aqui, vamos arrumar. Venho aqui com essa ferramenta, vou adicionar, vou diminuir da minha seleção, né? Porque na verdade tá selecionado o assunto. Então seguro o Alt, venho aqui. Diminuo da minha seleção, tá? Ficou meio porco aqui, mas só pra vocês entenderem. Vou mascarar isso daqui. Puf, mascarei. E aí vou botar meu carro aqui na rua. Grande montagem, né? Enfim, precisa jogar uma sombra aqui, precisa fazer outras coisas, tá? E aí, óbvio, vem aqui, cria uma camada nova. Vou chamar ela de sombra. Vou pegar o meu pincel, meu brush preto. E vou criar uma sombra aqui, mais ou menos, né? Vou deixar a dureza um pouco menor, um pouquinho maior. E aí eu vou criar uma sombra aqui no carro, digamos. Vou passando o brush aqui e vai criar uma sombra meia boca. Nossa, com a sombra, uau, que realista. Aí eu venho aqui, na opacidade, diminuo, né? Vai ficar uma sombrinha um pouco menor ali, tá? Como que seria o modo avançado de fazer isso aqui? Como eu gosto de fazer? Venho aqui, dá um Ctrl J, duplica isso aqui, rasteriza, transforma numa coisa só. Eu vou rasterizar, deixar de uma coisa só, converter objeto inteligente, rasterizar. Eu pego ele, aperto o Ctrl L, abro meus níveis aqui, deixo o carro preto, arrasto pra cá e vai ficar preto, certo? Aí vocês já entenderam, né? Dou um Ctrl T, seguro o Ctrl e puxo a caixa aqui, e aí eu vou conseguir arrumar o meu carro. No caso eu posso vir aqui, ó, e ativar como se fosse uma marionete, né? Dei o Ctrl T, clico aqui,
E aí aqui, ó, ele vai abrir uma malha que eu consigo editar a minha camada. Então aqui, ó, eu consigo jogar uma sombra mais pra cá, mais pra lá. Ó, ficou uma sombra mais ou menos, né? Ou seja, vai ficar bom, calma, vai ficar bom, relaxa. Beleza, mais ou menos essa aqui é a sombra que eu quero. Show, dou um Enter. E aí eu venho aqui em filtro, desfoque gaussiano. E aí a gente vai aplicar um desfoque nisso aqui, ó. Vou desfocar bem, ó. Tá vendo? Já virou, já começou a ter cara de sombra, né? Ó, dei uma desfocada legal. Show, aí vou dar uma corrigida. Tem alguma coisa que eu quero adicionar aqui. Vou pegar meu pincel, a roda aqui eu quero adicionar um pouco mais. Aqui eu vou, né, dando uma clicadinha de leves. Segura a mão aí, tá? Vai devagar na mão aí. O pessoal geralmente quando começa tem a mão pesada. Então, ó, essa é a sombra, tá? Totalmente iniciante, mas só para vocês entenderem como que eu poderia fazer uma sombra. Aproveita essas imagens que estão em qualidade alta, com exceção dessas duas aqui, mas no geral estão tudo em qualidade alta. E aí brinca aí, pensa o que vocês poderiam fazer com aquilo que vocês aprenderam aqui, certo?